aconteceu na BR-060, perto do Recanto das Emas. E vamos dar um giro agora com os nossos repórteres que vão trazer vários assuntos para a gente ao longo do jornal, do DF, do entorno. E a gente começa com o Márcio Fontinelli. Márcio, boa tarde para você. Uma situação triste demais. O próprio filho abandonou o pai dentro de uma padaria em Lusiânia. É isso, Vivi. Falta de humanidade, né? O que aconteceu com esse idoso e o que aconteceu com esse rapaz que abandonou esse idoso, eu vou contar daqui a pouquinho aqui no SBT Brasília. Combinado. E um homem foi preso depois de roubar um filhote de cachorro que estava sendo vendido pela internet. Tayane Melo, que fofura aí nos seus braços. Oi, Vivi. Pois é, foi ela, Vivi. Ela que foi roubada de um canil lá da Ceilândia. O dono aqui, né, a gente tá aqui com ele, com o Ronald. O dono marcou uma venda, né, que foi feita online, marcou um encontro lá no Recanto das Emas e o criminoso acabou roubando essa cachorrinha que já foi encontrada, mas a gente vai trazer todos os detalhes de como que isso tudo aconteceu, como que a polícia conseguiu recuperar essa coisa linda que tá aqui no meu colo. Combinado, a gente já volta com você. E foram suspensas as buscas pela estudante desaparecida em Planaltina. A família de Regiane continua angustiada, sem notícias da jovem Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. O Corpo de Bombeiros suspendeu as buscas até que a Polícia Civil tenha novas pistas. Enquanto isso, a própria família está à procura da Regiane da Silva, de 21 anos. Eu volto daqui a pouquinho com todos os detalhes. Até já, Kátia. Essas e outras notícias você acompanha agora. Hoje é terça-feira, 25 de abril. O nosso jornal já está no ar. Então, olha só essa história. Um filho abandonou o próprio pai numa padaria em Lusiânia. Câmeras de segurança registraram um homem entrando, conduzindo o senhor até uma cadeira e saindo do local. O repórter Márcio Fontinelli está lá para entender melhor como é que isso aconteceu. Márcio, boa tarde para você. Conta pra gente, só depois de 2 horas que perceberam que ele havia sido abandonado? É isso, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso aconteceu no domingo, por volta de 9 horas da manhã, quando esse rapaz chegou junto com o idoso que está de camisa azul e trouxe ele para dentro da padaria que fica no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Ele colocou o senhor sentadinho ali, conversou com ele por alguns minutos, chegou a limpar o rosto dele, mas aí depois virou as costas e foi embora. O tempo passou e os funcionários da padaria, junto com a gerente, que é a Maria, que está aqui ao meu lado, acabou percebendo que ali não se tratava de um cliente comum, que aquele idoso estava, na verdade, abandonado. E a própria Maria vai contar para a gente agora o que aconteceu naquele dia. Maria, boa tarde para você. Como é que você percebeu que aquele idoso estava abandonado e não ali aguardando atendimento? Então, por volta das 9 horas, ele foi visto entrando com esse rapaz, né? E a gente estava atendendo normal e logo depois um dos nossos funcionários percebeu que já tinha muito tempo que ele estava aqui com a gente, sozinho nessa mesa ali ao lado. E logo depois ele foi me informar. Aí eu fui nas câmeras do escritório, dei uma olhada nas filmagens e vi que realmente ele tinha sido abandonado lá. E logo em sequência, o meu chefe veio para a empresa, a gente puxou todas as imagens para ver se realmente tinha sido isso que tinha acontecido aqui com a gente mesmo, que o rapaz tinha deixado ele aqui com a gente abandonado. E qual foi a primeira providência que vocês tomaram? Você avisou seu chefe, logo depois você adotou qual providência? Logo em sequência, a gente ligou para a polícia e para o Corpo de Bombeiro. E a gente teve retorno dos dois lados, né? E o bombeiro veio e o pessoal da polícia também vieram. E a gente foi com eles pro CRAS, lá pro CIOP de Lusiânia, né? E lá já tinha uma equipe do CRAS esperando a gente, para poder levar o senhor para uma casa de recuperação. Maria, como é que estava esse senhor? Você notou que ele estava desorientado, ele falava alguma coisa, ele chegou a falar alguma coisa sobre a família? Como é que você sentiu que ele estava? Ele não conversava direito, eu ainda cheguei a perguntar o nome dele, ele não soube falar. A gente que tentou deduzir como era o nome dele. E logo depois a gente deu uma canetinha para ele, ver se ele conseguia escrever. Ele não escreveu, ele desenhou.
A gente perguntou se ele queria comer, ele não falava também, mas a gente trouxe para ele, trouxe pão, trouxe café com leite e também demos almoço para ele, pelo fato da demora que já estava aqui com a gente, né? E ele conseguiu comer, com dificuldade, mas conseguiu comer, tinha comida. Maria, você até contou para mim um pouco antes da gente entrar ao vivo que você ajudou ele a comer porque ele tem um nível de deficiência a qual ele nem conseguia colocar a colher na boca, o talher na boca, né? Sim, eu acho que ele já deve ter tido um AVC, que ele tinha uma boca um pouquinho torta, né? E eu acho que por conta disso ele não conseguia se alimentar direito, mas a gente ajudou ele. A gente levou ele no banheiro também, eu e um outro funcionário da gente, um rapazinho também que trabalha com a gente há muito tempo aqui, nós dois, na verdade, fomos junto com ele no banheiro, ajudamos ele até no banheiro e trouxemos de volta para cá, aguardando o pessoal vir buscar ele aqui. E pelo que você viu do rapaz que veio deixá-lo aqui, você notou algum comportamento diferente nele? Você sentiu talvez que ele estivesse um pouco mais apreensivo, um pouco mais nervoso do que fora do comum? Então, esse detalhe eu não tenho assim como falar. Porque quando ele entrou, eu estava no caixa, fazendo atendimento, e ele já entrou já com máscara e chapéu, já de cabeça baixa, com o senhor. E ele ainda deu uma voltinha na padaria, deu uma observada, depois ele foi embora. Não tem como te dizer exatamente como seria, de fato, o comportamento dele. Ele chegou a comprar alguma coisa para disfarçar, algo assim, ou ele simplesmente foi embora? Não, ele só deu uma olhada. Deu uma olhada nos pães e foi embora. Não chegou a comprar nada. E vocês identificaram o carro dele a partir das câmeras de segurança que tem aqui na padaria, né? Sim, a gente conseguiu através das câmeras da padaria. E essas que a gente mandou para a polícia, que foi quando deu a localização na Santa Maria. E lá no CIOPS, como é que foi esse trabalho com a polícia? Porque vocês ajudaram, de certa forma, também, não só ajudaram o senhor a se cuidar ali, né, ter aquele primeiro cuidado, mas também ajudaram a localizar a família dele. E como é que foi lá no CIOPS, essa questão do depoimento? No CIOPS foi tranquilo. As pessoas que estavam lá receberam a gente muito bem e não teve muita dificuldade, muita burocracia. Só tivemos que se dirigir ao CIOPS de Céu Azul, já por volta de umas 17 horas da noite, da tarde, na verdade, a gente teve que ir para lá. Perfeito. O secretário chegou aqui agora há pouco, deixa eu ver, o secretário chegou? Secretário, por favor, vem aqui, a gente está ao vivo agora, direto. Maria, obrigado. Maria, fica aqui do meu lado, pode passar aqui. Dá licença, a gente vai organizando, fica aqui do meu ladinho aqui, pode? Fica aqui do meu ladinho. Secretário, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Secretário, explica para a gente qual foi a providência adotada quando o senhor recebeu essa notícia e como é que foi o trabalho da prefeitura daí para frente. Então, quando nós recebemos a denúncia que aqui se encontrava um idoso em situação de abandono, imediatamente eu pedi ao pessoal do CREAS, que são o órgão responsável de acompanhamento especializado para este caso, a qual uma equipe se dirigiu até aqui à panificadora e ao chegar foi deparado com a situação de crime. Então, primeiro foi registrar o boletim de ocorrência e, posteriormente, foi levado esse idoso para uma casa de acolhimento do idoso, enquanto a polícia poderia buscar uma solução para o fato da pessoa que cometeu esse crime com o idoso. Secretário, o idoso estava bem cuidado, ele estava bem tratado. Qual era a condição dele quando ele chegou para... Então, o idoso ele já vinha sofrendo um quadro, parece de um AVC que ele teve, mas aparentemente estava tranquilo, em família, não estava em situação de rua. Mas assim, quando foi detectada a situação do abandono, a gente não teria uma outra solução, tem que buscar uma equipe do assistente social, uma equipe da secretaria, para que pudesse dar esse primeiro acolhimento de imediato ali, e isso foi feito, entendeu? Então, após, levamos para a casa de acolhimento. Posteriormente, uma hora depois, tivemos que retirar esse idoso da casa de acolhimento para levar para fazer o exame do IML e levar para o CIOPS do Valparaíso, Céu Azul. E ali foi posteriormente inserido na família com a sua esposa. A esposa dele recebeu ele ali, segundo a mesma informação, que não tinha conhecimento do fato. O senhor tem conhecimento se nesse exame do IML foi constatado algum maltrato, alguma coisa com relação a ele? Não, durante o exame que foi feito nele, não nos informaram nenhuma situação de maus trato que estava ocorrendo com ele, não. A não ser o caso relatado pelo filho que abandonou, parece que ele dava muito trabalho, um argumento inaceitável, né? Então, assim, e a polícia tomou as providências cabíveis referente ao filho que abandonou esse pai. Não sei se a gente pode chamar de filho, né? Mas é lamentável fato como esse.
a gente ainda se deparar nos dias de hoje. Secretário, no caso, o idoso foi levado para um abrigo, né? Foi levado para a família novamente depois, teve todo aquele cuidado, aliás, até parabéns pelo trabalho, por esse cuidado. A gente também tem que parabenizar a Maria também por todo esse trabalho, esse cuidado que teve com ele. A família chegou a comentar alguma coisa, a esposa falou alguma coisa com relação a isso, porque a sensação que dá é que essa foi uma atitude do filho sem consultar ninguém, né? Segundo a mãe, ela não tinha conhecimento desse fato que o filho tinha feito com o próprio pai. Então, foi uma situação, acho que o delegado até levou em consideração esse fato de a mãe não ter sofrido nenhuma pena por isso, pelo contrário, e ela abraçou e acolheu o idoso imediatamente ali também e não teve nenhuma resistência, aparentemente eles demonstraram, para receber ele de volta. Então, assim, foi um caso, eu espero que tenha sido apenas uma atitude do filho, mal pensado, e ter agido numa situação dessa natureza, e vai responder por isso, pelo crime que fez. Eu acho que todos devem levar isso como exemplo, que não faça essa situação, porque se vier fazer, vão sofrer a penalidade de acordo com o que a lei demanda. Secretário, o filho morava junto com o pai e a mãe, ou ele era de algum outro ponto, foi buscar o pai? Não, segundo informações que tivemos, moravam junto com a mãe e com o pai. A mãe estava fora e aí aparentemente chegou para nós que o filho aproveitou esse momento que a mãe estava ausente e pegou ele e veio parar logo aqui no distrito de Jardim do Ingá, e foi muito feliz o idoso por ter vindo para esse local, a qual teve o acolhimento da Maria, que tratou com muito carinho, deu alimentação para ele o período que ele esteve aqui. Até quando eu tentei em contato com ela entrou em contato comigo por telefone posterior, e eu perguntei, ela disse, não, nós já alimentamos ele, levamos ao banheiro. Então, assim, temos muito que parabenizar atendente como essa, no local desse, que teve esse carinho e esse respeito, acima de tudo, por esse idoso. O senhor tem informação se o filho tem algum tipo de dependência de droga, dá algum trabalho com relação a isso? Porque sim, secretário, é claro que vai ter todo um trabalho de investigação. Esse caso aconteceu recentemente. Mas uma das coisas que a gente tenta entender é por que ele teve essa atitude, esse comportamento, né? Pelo que o senhor está passando para a gente, inicialmente, são as primeiras informações que o senhor tem também, mas que a família morava ele, a mãe, o pai. Então, enfim, tem algum histórico, o senhor sabe, o senhor tem informação se ele tinha alguma coisa relacionada ao uso de drogas, alguma coisa do tipo que talvez ele tivesse feito ali no momento sem pensar? Não tenho conhecimento disso, até a equipe do CREAS que acompanhou pelo Eric, a equipe do CREAS pediu até que tivesse um acompanhamento posterior, encaminhou uma solicitação de acompanhamento por parte do CREA do Distrito Federal, para que ali de Santa Maria possa dar esse acompanhamento meio posterior, para detectar se há uma desestruturação familiar, né, por essa razão, inclusive no próprio filho. Secretário, não é o ideal, mas para uma pessoa que tem um idoso em casa e talvez não possa cuidar dele, aparentemente não é esse caso, mas que não possa cuidar dele, quais são os meios que essas pessoas devem procurar? Porque às vezes, não é, como eu disse antes, não é o ideal, mas também deixar abandonado numa área também, né? Então, nesse caso, como que a pessoa deve agir? Como é que ela pode procurar ajuda? Eu acho que o centro de referência, o CRAS, o CREAS, que é o local exato para poder essa família procurar, e ali tem um acompanhamento psicológico, ali tem um acompanhamento das estruturas que eles devem manter e ter a melhor forma de acolher esse idoso, que não é deixando em panificador em qualquer outro local. Mas eu acho que tem esses centros de referência especializados de assistência social, que é o CREAS, é o melhor lugar que eles deveriam procurar hoje, até para poder se amparar melhor e não tomar atitudes como essa. Secretário, o senhor quer deixar alguma informação com relação a isso, algum telefone, alguma coisa que as pessoas possam procurar? Não, acho que a secretaria está aí, os CREAS, em cada região nós temos um CREA, não somente aqui no Goiás, aqui no Distrito do Ingá, mas em todo o país. Então, que essas pessoas possam procurar os CRAS, que esses centros são os locais que eles possam estar fazendo essa triagem, encaminhando para os órgãos competentes. No caso, muitas das vezes não é só o CREAS, tem muitas famílias, às vezes por falta de um apoio, procurar o CAD único, que possa dar um apoio também, estrutura financeira a essas pessoas, até pelo programa do governo federal. Então, é importante que eles busquem uma solução e não tomem atitudes
dessas é de posteriormente causar um problema maior. Ou seja, essa família que trouxe um idoso para se livrar de um problema, criou um problema, o jovem foi preso, teve que arcar com fianças e coisas piores e responder um processo posterior por abandono de incapaz. Então, acima de tudo, não tomar atitude como essa, eu acho que é uma das maiores recomendações que a gente tem que fazer e procurar os órgãos competentes que o governo, não somente municipal, estadual e federal, tem oferecido aí para a população. Secretário, obrigado pela participação do senhor. Vou pedir para a Maria ficar aqui ao meu lado. Vivi, só para a gente completar a informação que o secretário passou para a gente, o filho foi identificado a partir das imagens da câmera de segurança. A loja aqui, a panificadora, é muito segura, tem bastante câmera, então conseguiu identificar qual era o carro. A partir daí, a polícia conseguiu achar o filho, né? O filho foi preso, inclusive a primeira informação que ele passou para a polícia quando ele foi localizado é de que o idoso estaria em um hospital, não na rua que ele tinha deixado, né? Depois ele acabou confessando o crime e ele foi preso por conta disso, teve questão de fiança, tudo isso. O secretário falou uma coisa aqui que eu queria chamar a atenção, eu vou pedir para a gente voltar em tela, que é o seguinte: graças a Deus tem pessoas que fazem o bem, né? A Maria recebeu o idoso muito bem, teve ali a perspicácia de entender que aquele caso não era comum. Ela e os funcionários aqui da padaria tiveram essa sensibilidade para isso. Graças a Deus ela cuidou dele muito bem, então o idoso não teve nada, o estado de saúde dele é muito bom, né? Fisicamente falando, ele foi alimentado, então teve essa grande sorte de encontrar uma pessoa como Maria, que conseguiu dar toda a assistência para ele, e também a secretaria, que atendeu imediatamente, foi até lá, deu toda a assistência também. É aquilo que a gente fala, não é o ideal a fazer, então que isso a gente espera que não se repita, e eu volto com você. O Márcio se destacou muito bem aí, né? Essa sensibilidade que eles tiveram. Tanto a Maria quanto o outro funcionário, o secretário também mostrando aí como foi todo o atendimento a esse senhor na padaria, de perceber que algo estava errado e de todo o carinho que eles tiveram e atenção e respeito aí com esse senhor para poder dar para ele uma condição digna, né? Porque o que a gente mais imagina é isso, né? O idoso já passou por tantas fases da vida. Chegar nessa hora, o que ele mais precisa é disso, é de um carinho que ele também já deu tanto para os filhos, para a família. E aí eu até pergunto para a Maria, se é a primeira vez que ela viu uma situação como essa aí na padaria? Sim, foi a primeira vez. Nunca tinha acontecido isso, nem aqui no meu trabalho, nem na minha vida de rotina pessoal. Ô Maria, o que você identificou assim de diferente, né? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que ficam ali numa situação mais vulnerável, que precisa de um atendimento, de um acolhimento, e de repente esse senhor ali sozinho, depois desse tempo todo, o que te fez perceber que algo não estava certo? Como eu ouvi falar, do funcionário percebeu que já tinha um tempinho que ele estava sozinho na mesa. Só que ele tentou se levantar da mesa e tentou caminhar segurando as coisas. Foi quando realmente a gente viu que ele estava sozinho. Aí tentou caminhar, quando a gente viu que ele não estava dando conta, o funcionário trouxe ele de volta para a mesa. E foi quando eu entrei no escritório para puxar as imagens, para ver a pessoa que tinha entrado com ele, se ainda estava aqui na padaria. Muito bem, Maria, e foi ótimo, viu? O cuidado que eles tiveram ali de tentar nessa comunicação, de levar ali um papel para ele escrever. Ele desenhou, perceberam ali tudo que ele estava precisando, depois dar todo esse acolhimento. Obrigada, viu, Maria, pela participação aqui com a gente, Márcio também, e depois agradeço ao secretário. Agradeço. Obrigada, uma ótima tarde para vocês. Agora, olha só essa outra história. Um homem foi preso depois de roubar um filhote de bulldog francês, um cachorrinho que estava à venda. O dono do animal colocou o anúncio de venda na internet e marcou de encontrar um suposto cliente para negociar, mas aí quando eles se encontraram, o ladrão simplesmente pegou esse animal fofo e simplesmente fugiu. Agora é o seguinte, Tayane está com esse cachorrinho, com o dono desse cachorrinho, né, Tayane Mello, para poder explicar para a gente como é que foi que ele passou por essa situação. Que olha, eu já vi muitos casos de golpe pela internet, mas para sair correndo com um cachorrinho não tinha visto ainda.
Exatamente, Vivi. Foi tudo pela internet, né? Essa venda foi feita pela internet. Então, a internet pode facilitar muito a vida da gente, mas todo cuidado é pouco, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que aconteceu foi o seguinte, o médico veterinário Ronald tem um canil, além do consultório veterinário, que é o que a gente está aqui agora, ele tem um canil na casa dele, em Ceilândia. E aí, ele vende os cachorrinhos, né? Ele cria bulldogs franceses e American Bullies. Ele faz a venda desses cachorros pelas redes sociais, pela internet. E aí o que aconteceu? Um suposto comprador, né, um criminoso, viu um dos anúncios na plataforma da OLX dessa cachorrinha que o Dentinho tá mostrando pra gente, o nosso cinegrafista tá mostrando pra gente agora. Ela é uma bulldog, né, francês, de apenas 35 dias. Ele viu a cachorrinha na internet, se interessou, começou a fazer o contato com o Ronald pela OLX, né? A venda foi feita pela plataforma OLX, logo depois ele entrou em contato pelo WhatsApp e disse, né, do interesse e tudo mais. No meio dessa negociação, na segunda-feira, né, nesta segunda-feira, ele disse que queria comprar a cachorrinha e pediu para o Ronald levar a filhote até a quadra 110 no Recanto das Emas. Por volta das 3h30 da tarde, o Ronald chegou ao local, encontrou o suspeito e aí o suspeito pediu para ver a cachorrinha no colo, né? Pediu para pegar a cachorrinha no colo. Quando ele pegou a cachorrinha no colo, ele gritou para o Ronald, perdeu, papai, perdeu. E aí saiu correndo com a filhotinha. E ele estava armado. O Ronald até tentou seguir o criminoso, mas ele gritou dizendo que estava armado. Isso, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Ronald. Enquanto isso, a gente vai chamar a entrevista do delegado Pablo Aguiar, que ele vai contar pra gente como que a polícia fez essa busca, como que conseguiu, né, recuperar essa cachorrinha. E a gente vai assistir o vídeo dele aí agora. Agentes da CIP da 27ª DP tomaram conhecimento de um roubo de um filhote de 35 dias da raça Bulldog. Foi informada aí a vítima, estava negociando com um propenso comprador da cidade do Recanto das Emas. A vítima tem um canil na Ceilândia, fizeram a transação via WhatsApp. A vítima veio até o Recanto das Emas, mais precisamente na quadra 110, para entregar o filhote e receber o pagamento. Chegando aqui, ao fazer contato aí com o propenso comprador, esse anunciou o assalto e disse, perdeu, disse que estava armado. A vítima, assustada, saiu, comunicou o fato à 27ª DP, os policiais saíram em campo e, através de câmeras de segurança, conseguiram identificar aonde o autor estava escondido, também na quadra 110, onde o animal foi localizado e restituído aí ao proprietário. Vivi, esse suspeito confessou o roubo e, de acordo com a polícia, ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e ele estava em situação de liberdade provisória. Agora a gente vai conversar com o Ronald, a gente está aqui no consultório veterinário dele, em Taguatinga, a gente vai conversar com ele sobre como que tudo isso aconteceu, né, Ronald? Foi um susto, você estava me contando que você é acostumada a fazer vendas pela internet, que isso nunca tinha acontecido. O que você acha que aconteceu de diferente dessa vez, né, dessa venda que você fez? Como é que foi essa situação toda? Primeiramente, eu nunca tinha feito uma venda como essa. Nós tratamos via WhatsApp, ele falou que ia pagar no Pix, tudo certo. Só que chegou lá um moço novo, eu não sou novo, e esse moço pegou e fugiu com o cachorrinho e se mandou por ruas e ruas. Eu fui seguindo ele, e aí deu certo, graças a Deus, a polícia ajudou muito bem a minha parte. Durante a negociação no WhatsApp, você notou um comportamento estranho ou ele estava totalmente normal e nada te deixou, assim, receoso com essa venda? O único receio que eu não sou de levar cachorro para cliente. O cliente tem que vir comigo. Mas dessa vez eu achei tão bom a conversa, o cara bem convincente, só que deu errado. E como foi, né, quando você soube que a cachorrinha tinha sido encontrada? Você foi à 27ª DP, né, fazer o registro. Você estava comentando até comigo que os policiais te ajudaram bastante, eles agiram rapidamente, até para não dar tempo de destratar essa coisa linda que está aqui com a gente, né, ao vivo. Não, é o seguinte, eu consegui seguir o assaltante, ele correu, mas eu consegui seguir ele. Fui seguindo. Achei que ele tinha entrado numa casa, mas ele não tinha entrado nessa casa. Mas nessa casa que eu achei que ele tinha entrado, tinha câmeras.
Aí as câmeras da casa acharam o suspeito e graças a Deus deu tudo certo. Vivi, a gente está reparando aqui que ela gostou do nosso microfone aqui. Ela gostando do nosso microfone. Ronald, continuando, quanto que custa um animal dessa raça? A gente sabe que não é uma raça barata, né? É uma raça cara. Quanto que custa mais ou menos um filhotinho desse? Fêmeas de 3 mil para cima, machos de 2 mil para cima. Esses são os valores dos filhotes. Essa fêmea, ele negociou comigo para não pagar por 3 mil. E quanto tempo que ela ficou com esse criminoso? Qual o intervalo de tempo, assim? Entre 1 hora e 2, e aí o pessoal da 27ª foi rápido e deu tudo certo. E agora você vai continuar fazendo essas vendas online? Você está com receio? Vai vender só presencial? Como é que está o seu pensamento agora com relação à venda? Normalmente online, vendo online, pelo LX, pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Só que eu não entrego o cachorro para ninguém, a pessoa tem que vir buscar aqui comigo. Aprendi. Muito obrigada, Ronald. Vivi, eu vou voltar com você. Se você tiver alguma pergunta para o Ronald, ele está te escutando. Não, eu tô falando, né, doutor Ronald, pelo menos é isso, né, é um aprendizado mesmo. Hoje tudo é feito tanto pela internet que a gente acaba, às vezes, deixando se envolver ali para uma pessoa que no telefone fala de um jeito que te comove, que parece uma pessoa séria, que foi exatamente o que aconteceu, né, doutor Ronald? Quer dizer, primeira vez que você saiu para entregar um cachorrinho, então agora fica, inclusive, essa dica para as pessoas, né? O senhor também aí já serve agora como um exemplo para outras pessoas, não é isso? Isso mesmo, para as pessoas aprenderem. Eu nunca tinha feito esse tipo de entrega, foi a primeira vez e deu errado, então já aprendi com o meu erro, né? Não repito. E, doutor Ronald, ele está segurando aqui, Vivi, o cartão de vacina, né, da cachorrinha, para mostrar que ele fez tudo conforme, né, tem que ser. Ele anotou todos os dados dela aqui, inclusive, a gente está vendo aqui, ó, o nome do animal, o criminoso deu o nome do cachorro, ele ainda teve essa audácia, né, de ainda passou o nome aqui, a Pandora, ele disse que colocaria o nome dela de Pandora. Então, ele fez todos os registros aqui, ó, vamos abrir para mostrar. Então, tudo direitinho e quando foi encontrar, né, o suposto comprador, passou por essa situação, Vivi, mas graças a Deus a cachorrinha tá bem, não aconteceu nada com ela, ela não foi maltratada, mas como você disse, fica a dica aí para quem costuma fazer vendas pela internet. Volto com você. Nossa, Taina, a gente tá aqui, viu, assim, babando na cachorrinha, porque é fofo demais, dá para entender querer ter um bichinho desse, mas jamais roubar um cachorrinho. Afinal de contas, aliás, tem tanto cachorrinho aí precisando ser adotado, né, na rua. A gente sabe que tem algumas instituições também que já entregam o cachorrinho, inclusive, com todas as vacinas. Então, a pessoa nem tem esse trabalho de ir levar para tomar as primeiras vacinas, que às vezes é um pouquinho mais caro, enfim. Então, olha, eu te falo que eu tô aqui assim numa situação porque eu sou louca para ter, inclusive, essa raça. Então, os meus filhos pedem tanto e eu fico aqui resistindo. Mas eu vou te contar que é difícil mesmo, viu, resistir uma fofura dessa. Obrigada, que bom que o cachorrinho tá bem e que agora pode ganhar um lar aí, como uma pessoa comprando de fato, de uma forma séria e levando para casa para cuidar. Obrigada, viu? E foram suspensas as buscas pela estudante desaparecida em Planaltina. Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos de idade, sumiu no início da semana passada, depois de sair da escola. Desde que as buscas pela jovem começaram, vários objetos que pertenciam a Regiane foram encontrados em algumas áreas de mata na região. A gente vem falando sobre esse assunto, inclusive para tentar ajudar a encontrar, né, onde foi parar a Regiane. E agora a gente conversa com a Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você. Olha, explica pra gente por que essas buscas foram suspensas e como que a família recebeu essa notícia. Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Corpo de Bombeiros começou as buscas pela Regiane da Silva, de 21 anos, na terça-feira, né? Ela teria ali desaparecido na segunda-feira, depois que voltava da escola. Então, desde terça-feira, os bombeiros estavam fazendo essas buscas, né? Fizeram uma grande busca ali, inclusive com cães farejadores, e tiveram sucesso. Encontraram a bicicleta dela, né, que ela utilizava, encontraram também a calça dela
dela uma pulseira que pertenceria ali à Regiane e até uma mecha de cabelo vermelha, né, que é compatível também com a Regiane, além de uma peça íntima que a polícia ainda não tem certeza se é ou não da Regiane. Mas como os bombeiros não conseguiram novas pistas, né, não estava ali mais resolvendo ficar ali, porque uma grande área já foi verificada, os bombeiros decidiram parar com essas buscas, por enquanto, até que a Polícia Civil tenha novas informações ali, novas pistas. Então, assim que a Polícia Civil tiver novas pistas do paradeiro da Regiane, o Corpo de Bombeiros vai voltar a fazer essas buscas, né? Enquanto isso, a família continua procurando, porque eles recebem todos os dias muitas informações, né? Seja do paradeiro dela ou do paradeiro do suspeito. Porque na sexta-feira da semana passada, a polícia divulgou imagens de um homem que seria o suspeito pelo desaparecimento da Regiane. Esse homem, inclusive, já tem passagens por estupro. Ele não foi preso, a polícia não conseguiu ainda localizá-lo, só que localizou a pessoa que estava com a bicicleta da Regiane, né? Então, a bicicleta da Regiane, ela foi vendida para uma pessoa. Esse homem que afirma ter comprado essa bicicleta, ele acabou sendo preso. Então, diante, né, de todas essas informações, agora a família está aí à procura, inclusive neste momento, o irmão dela com outros familiares estão procurando a Regiane. Eu vou conversar aqui agora com Jorismar da Silva, que é o primo dela, né? Jorismar, os bombeiros agora eles suspenderam as buscas, mas claro, vocês entendem, né? Porque eles conseguiram muitas pistas e nesse momento, infelizmente, eles não conseguem encontrar mais nada ali, porque uma grande área já foi, né, procurada ali, eles já fizeram uma busca em uma grande área. Sim. Os bombeiros aí então encerraram a busca deles porque eles já cobriram uma grande área onde foi ali solicitado pela Polícia Civil. Então aí encontraram ali no dia ali, encontrar a prima deles que encontrou a pulseira, encontrou também ali o tufo de cabelo e encontrou ali uma peça íntima. Aí nas buscas dos bombeiros eles encontraram então a calça dela e a tia dela confirmou que era a calça que ela estava usando naquele dia. Quando foi na sexta-feira, veio uma denúncia sobre que tinha alguém com a bicicleta dela. Então os primos desceram então e encontraram esse rapaz com a bicicleta, aonde acionou a polícia veio e levou ele então preso ali. Ou seja, né, a família está sendo de grande importância nessas investigações, porque foi a própria família que encontrou grande parte ali dos objetos da Regiane, inclusive a bicicleta. Sim, a família não para de buscar. A família tem a esperança ainda de encontrar ela viva, porque todos os dias, mais de 30 homens saindo nas matas, saindo nas margens do rio, procurando aí um destino dela. Aonde nós recebemos a informação, vamos lá com toda a família, os tios, primos, tias, tudo entrando no meio do mato, no meio da lama, procurando encontrar aí algum vestígio que possa levar até Regina. E você tinha falado, né, que a esperança ainda, né, não morreu, porque vocês acreditam que se ela não tivesse viva, possivelmente já teriam encontrado o corpo que vocês ainda não encontraram. Sim, nós cremos que em nome de Jesus Cristo nós vamos encontrar ela ainda viva. No local, se fosse nós encontrar ela desfalecida, no local os bombeiros já tinham encontrado. Então veio cães farejadores, tanto de cadáver como de pessoas, e não encontrou no local. Aonde ali é uma área muito ampla, mas eles vasculharam ali tudo. E a família, então, procura desesperadamente por a Regiane. Nós procuramos em todos os locais, os tios estão vasculhando, estão indo aí em barracos, em locais aí que não é habitável, tentando encontrar algum vestígio. Então, assim, tem muitas pessoas que estão ligando e dando informação e a gente vai atrás. Mas eu peço aí a todos que não liguem para passar trote, porque a família já está desesperada. Precisamos que a população aqui do Arapuanga e do bairro Nossa Senhora de Fátima preste atenção bem nas imagens aí para que possa encontrar aí a Regiane, porque eu tenho quase a certeza que ela pode estar em cativeiros. Então, se ouvir o barulho, se ouvir algum choro, algum pedido de socorro, liga para a Polícia Civil, liga aí para a família que nós vamos aí verificar esses locais. Você falou, né, em relação a isso, né? Tem muitas ligações, algumas inclusive trotes. O que mais vocês recebem de informações?
Informações que vêm até nós é que ela possa estar aí em barraca. Então, um liga e fala, ó, eu vi uma pessoa com esse nome, com essa pessoa assim. Então, nós partimos todos para lá para ver essa informação. Outras pessoas falam, eu vi ele passar em tal local. A gente vai também para ver se encontra o rapaz. Porque até agora nós não temos pista de onde ele está. Ele está foragido aí, a polícia está. Ontem nós pegamos aí mais imagens, passamos para a polícia e a polícia está fazendo aí a verificação para ver se possa encontrar esse homem. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, Viviane, a Regiane, ela nasceu aqui em Brasília, só que ela mudou daqui da cidade para a Bahia quando tinha 13 anos de idade. E há 6 meses ela decidiu voltar para Brasília para morar com a tia, terminar os estudos, né? Tentar aqui ter um futuro. A mãe dela continuou morando na Bahia, só que agora ela está aqui em Brasília, né? Ela veio até Planaltina para ajudar, né, nessas buscas pela Regiane e também acompanhar, né? Ela disse que só vai embora daqui quando encontrar a filha dela. Eu vou conversar aqui com ela, ela se chama Dulcineia da Silva. Dulcineia, você como mãe está desesperada, né? Desesperada. Desde o dia que me avisaram que ela tinha sumido, estou desesperada. Espero encontrar minha filha viva. Se não for viva, pelo menos que apareça. Você, em momento nenhum, você pensa que ela possa ter morrido, né? Você não, acredita que ela está viva? Ela está viva. E eu quero ela, para me levar ela de volta para casa. Porque ela nunca deveria ter saído. A senhora vira só um pouquinho aqui para cá? Obrigada. É tão difícil falar sobre isso, né? Você me contou que a sua filha saiu da Bahia, você não queria que ela viesse para cá, mas tem 6 meses que ela decidiu mudar para cá. Sim. O que a senhora falou para ela na época? Falei que se aqui fosse bom, a gente tinha ficado aqui, estava aqui. Lá, por mais que a gente passa dificuldade, a gente sobrevive. E por que você não queria que ela viesse para Brasília? Porque aqui é muito perigoso, que é cheio de risco. E eu estou sentindo muita falta dela. Tinha medo do perigo e da violência, justamente por isso que você não queria sua filha aqui. Exatamente. Nós duas somos muito ligadas uma à outra. Muito amiga. Ela não fica sem falar comigo, em momento nenhum. Como você recebeu a notícia que ela estava desaparecida? Na verdade, eu já estava sentindo. Eu estava na minha casa, aí tem um corredor que vai para a cozinha. Aí eu senti como se tivesse alguém me jogando areia. Aí eu nem liguei, né? Aí como eu cuido do meu pai, aí eu fui para casa dele fazer o almoço dele, para poder ir trabalhar. Eu fiz o almoço, deixei pronto. Aí fui lavar uma louça antes de ir trabalhar. Lá na pia, em pé, lavando a louça, fizeram a mesma coisa, me jogaram areia. Areia? Jogaram areia no corpo da senhora. A senhora teve essa sensação? Eu procurei areia e não encontrei. Eu digo, tá acontecendo alguma coisa. E é com meus filhos lá em Brasília. Aí eu só dei comida pro meu pai, já fui pegando minha bolsa e desci pra minha casa. Cheguei em casa, foi um choque. Meu filho me ligou, eu já sabia. Ele falou, Néia, que ele não me chama de mãe, mas ele me chama de Néia. Aconteceu uma coisa ruim. A Nininha sumiu. O apelido dela é Nininha, pra todo mundo. Como, Natan, que ela sumiu, ela foi pro colégio e não voltou até agora. Isso foi na terça-feira, já. Era 2h45, quando ele me falou. Aí eu já entrei em choque. Eu queria fazer um apelo para a polícia não parar, não deixar de procurar ela. Por favor, eu tô pedindo. É uma dor insuportável. É até difícil falar, né, Viviane? Eu vou até voltar com você no estúdio, porque a gente entende a dor da família. A mãe, como ela disse, ela já inclusive estava com o pressentimento de que algo ruim tinha acontecido ali com a filha dela, só que a família, claro, não perde a esperança, porque eles acreditam que se a Regiane não tivesse viva, provavelmente ela já teria sido encontrada, e como isso não aconteceu, eles ainda têm esperança de que essa pessoa, né, esse homem que cometeu esse crime bárbaro,
esteja ali com ela em algum local, em algum cativeiro. Então, por isso que a família não deixa de procurar, né? A família, claro, entende que os bombeiros suspenderam ali as buscas, porque eles já procuraram em uma grande área, mas eles querem, sim, mais empenho e também esforço, né? Tanto do Corpo de Bombeiros, quanto também da Polícia Civil, Viviane. Nossa, Kátia, assim, não dá nem para imaginar a dor que a Dulcineia está sentindo, né? A gente fala que os filhos muitas vezes, né, tomam essa coragem de sair de perto da família em busca de uma vida melhor. Os filhos que vieram para cá, ela veio para estudar, tentar aqui uma outra oportunidade e de repente acontece algo dessa maneira. E eu fico pensando o seguinte, como ela falou, família nunca vai deixar de procurar. E certamente a polícia vai continuar investigando, está investigando esse caso, né, para acalmar o coração um pouquinho também da Dulcineia, que eu sei que está com a família inteira aí procurando e esperando que ela chegue, né, que ela volte para casa viva e bem. E a gente também está com essa esperança aqui e fica nessa torcida, Kátia, toda a nossa solidariedade, né, assim, um abraço aí grande para a família e para a dona Dulcineia. Obrigada. E foi convertida em preventiva a prisão de Ivonildo Joaquim dos Santos, ele que foi acusado de matar a ex-esposa no último sábado em Taguatinga. Mesmo em local público, o agressor não se intimidou. Maria Ivonilde, de 44 anos, morreu depois de ser esfaqueada pelo ex-marido em frente a um quiosque onde ela trabalhava, perto ali da Feira dos Goianos. E a vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Lembrando, né, que Ivonildo tentou fugir do local, acabou detido, agredido por testemunhas antes da polícia militar chegar. E a mulher já tinha medida protetiva contra o agressor, que dias antes já havia sido preso por tentar se aproximar da ex-mulher, um assunto que a gente discutiu muito aqui ontem, inclusive falando das medidas que têm sido tomadas para poder garantir um pouco mais de segurança para as mulheres. Várias vezes a gente vê aí pelas ruas, a qualquer hora do dia, o trabalho dos garis coletando lixo. Mas a forma como eles fazem esse serviço acendeu ali um alerta de um telespectador, o Ricardo Fonseca, lá de Vicente Pires, que fez questão de mandar uns vídeos pra gente. Olha só. De rua em rua e em cima de um caminhão, os garis recolhem o lixo pela cidade. Mas será que você já se perguntou, e a segurança deles? Um telespectador nos enviou esses vídeos querendo saber exatamente sobre isso. Coletando lixo, pendurada num caminhão, sem capacete. Olha lá o boné. Aquele é o boné que vai proteger a cabeça dele quando ele cair no chão. E a gente não pode andar sem capacete na moto, a gente tem que andar dentro da lei. Mas qual que é a lei para o gari? Pois é, fomos atrás da resposta e perguntamos ao próprio SLU, Serviço de Limpeza Urbana. E olha aí a resposta. O boné faz parte do equipamento de proteção individual do gari. De acordo com a SLU, os equipamentos estão em conformidade com a norma reguladora do Ministério do Trabalho. E além do boné, outros itens obrigatórios para esses funcionários são a luva de couro e o protetor solar. Então não tem nada de errado com esses garis dos vídeos, viu? Apesar dessa aparente situação de risco, segundo o SLU, tudo segue dentro das regras. Situações de trabalho como essa aí dos garis chamam a atenção por causa do risco, claro. Isso justamente nesse mês em que o GDF faz ações pelo Abril Verde. São medidas preventivas e educativas contra acidentes no trabalho, válidas para o ano inteiro. Entre os alvos da ação estão locais de trabalho que oferecem algum risco ao trabalhador. Para vocês terem uma ideia, no ano passado foram mais de 3.600 notificações de acidentes no trabalho em todo o DF. Vamos mostrar um incômodo agora de moradores do bairro Jardim Alterosa, que fica em Águas Lindas de Goiás. Eles não suportam mais conviver com tanto lixo perto de casa. Tem todo tipo de entulho, até animais mortos, sem contar os focos de mosquitos da dengue. Abandono é o que sentem os moradores do bairro Jardim Alterosa, na divisa de Braslândia e Águas Lindas de Goiás. Garrafas, mochila, colchão, sofá, vaso sanitário e até animais mortos. O lixo e o entulho fazem parte do cenário dessa região. Mais do que o mau cheiro e a estética, a preocupação de quem vive aqui é também com a saúde. Além de ratos e baratas, pneus como esse são depósitos de ovos do mosquito da dengue. A Luzia foi uma das vítimas.
Com tanta sujeira em volta, ela acabou doente. Eu peguei dengue primeiro, né? Quando eu estava melhorando, minha filha pegou também. A gente ficou muito ruim mesmo com a dengue. Eu acredito que foi daqui, né? Wilson mora no Jardim Alterosa há 19 anos e conta que o local é usado para descarte ilegal de lixo desde 2019. Junto com outros moradores, ele já cobrou providências da prefeitura, mas nada foi feito. A gente paga a nossa taxa de lixo, paga IPTU, paga tudo isso, entendeu? Para manter a cidade limpa, né? Era para eles estar limpando aqui, vem enquanto aqui, né? Deixar limpo, né? Mas eles não vêm. Além da limpeza da região, outro pedido é que sejam colocadas sinalização de proibição e construído um lugar próprio para o descarte de todo esse lixo. Aqui não é aterro sanitário. A gente que mora aqui do lado, vigilante perto da casa da gente, já matei até bicho lá dentro de casa já. Tem que ter um aterro sanitário, lugar certo para jogar esse lixo aqui. Enquanto o problema não é resolvido, Dona Antônia apela para que o bairro não seja só mais uma fonte de impostos para a prefeitura, que os moradores sejam tratados com respeito e dignidade. Queria que melhorasse, tirasse pelo menos esse lixão. Tem final de semana que a gente não consegue nem almoçar, nem comer, de tão fedor que tá. Que eu moro bem na esquina aqui, ó. E a gente não tá mais suportando o fedor. Tá uma coisa fora do comum. A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, mas não tivemos resposta. O espaço continua aberto aqui para que vocês se manifestem e para que haja alguma medida para ajudar essa comunidade ali, né? Auditores dos tribunais de contas estaduais estão fiscalizando mais de 1.000 escolas públicas em todo o Brasil e já foram encontrados muitos problemas que afetam diretamente a qualidade do ensino. Não parece, mas esta é uma sala de aula em Linhares, no Espírito Santo. Quando chove, a água cai com força dentro desta escola em Alagoinhas, na Bahia. O esgoto corre a céu aberto em uma escola infantil de Roraima. No Piauí, a água que abastece o bebedouro desta escola fica em baldes de margarina. Já neste colégio estadual no Pará, os estudantes correm risco com a fiação elétrica exposta. Cenário preocupante encontrado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. São problemas diversos, desde falta de recursos, por vezes, quanto de gestão, de insuficiência, de falta de critérios técnicos adequados na tomada de decisão. E então, na prática, a educação nem sempre é efetivamente uma prioridade. O trabalho é realizado ao mesmo tempo em quase 1.100 escolas públicas de 30 municípios brasileiros. Os auditores avaliam toda a estrutura, das salas de aula ao refeitório, e se a unidade escolar oferece segurança e higiene. Ao final da fiscalização, um relatório deve servir de base para cobranças de melhorias. Nós temos quase 40 milhões de crianças, adolescentes e jovens matriculados em escolas públicas de educação básica do Brasil. É um direito eles contarem com essas condições mínimas de acolhimento, de segurança e, repito, um ambiente favorável à aprendizagem. Uma pesquisa do IPEC, encomendada pelo Instituto Todos pela Educação, mostra que para 96% dos brasileiros, a maneira mais eficiente de coibir a violência nas escolas é melhorar a qualidade do ensino público. O levantamento também revela que a maioria dos brasileiros acredita que a educação pública vai melhorar nos próximos anos. Uma tragédia que de tão chocante ainda está na memória. Depois do assassinato de uma professora de 72 anos numa escola de São Paulo, novos ataques e ameaças colocaram a escola pública no centro das atenções. Cenas assustadoras que atingiram a imagem da escola pública. Até hoje, alunos temem voltar às aulas. Mas para os brasileiros, o melhor caminho de coibir a violência nas escolas é o ensino público de qualidade. Ou seja, investir em educação é o antídoto contra futuros ataques. Foi o que revelou uma pesquisa do IPEC encomendada pelo Instituto Todos pela Educação. 96% dos brasileiros concordam que melhorar o ensino público é fundamental para resolver, além da violência, a pobreza e a desigualdade que, no fundo, estão interligadas. Quase 60% da população concorda que os novos governantes estão comprometidos com a melhoria da escola pública. 38% não acreditam. Para 94% dos brasileiros, a educação deveria ser uma das 3 prioridades dos governos estaduais.
O otimismo sobre o futuro, porém, não é unânime. 60% apostam na melhoria, mas 32% discordam que o ensino vá progredir nos próximos 4 anos. A pesquisa mostrou ainda que para 73%, ricos e pobres não recebem educação com a mesma qualidade. A gente é um país muito desigual, tem problema de segurança pública, tem indicadores de saúde ruins. Todos esses problemas precisam de uma solução também educacional. Então você não consegue resolver esses problemas sem passar pela educação. Para esta educadora, priorizar a alfabetização e as aulas em período integral são medidas que podem criar mais oportunidades para as próximas gerações. Mas, por enquanto, é preciso proteger alunos e professores. Evidentemente, no curto prazo, uma série de medidas de segurança precisam ser adotadas. Mas o que resolve esse problema no médio e no longo prazo é educar para a paz. É você garantir um ambiente escolar saudável. Sem dúvida, isso ajuda muito, né? Você pensar que uma grande parte do tempo das crianças, dos adolescentes, eles passam ali dentro de uma sala de aula, mas é importante também ter um ambiente acolhedor, de amor, de carinho em casa. E olha, todo mundo sabe que é proibido usar celular enquanto está dirigindo, né? Mas infelizmente muitos motoristas não estão se preocupando muito com isso não. De acordo com a Polícia Militar, a quantidade de gente usando o celular ao volante continua alta. Só na semana passada foram 1.168 casos. E as infrações não param por aí, não. Também na semana passada, segundo a PM, foram flagradas 338 pessoas dirigindo embriagadas. E lembrando aí, viu, que quem dirigir usando o celular está sujeito a multa por infração gravíssima e ainda leva 7 pontos na carteira de habilitação. E houve um acidente grave hoje, logo cedo, no Paranoá. O motorista de um dos veículos ficou ferido, não resistiu. O outro foi levado para o hospital regional da cidade com várias fraturas pelo corpo. O acidente ocorreu por volta das 6h30 da manhã desta terça-feira, aqui na DF-001, altura do KM-15. Esta Kombi branca estava descendo a rodovia, enquanto o outro veículo preto estava subindo. O motorista da Kombi tentou fazer uma manobra para entrar na chácara aqui ao lado esquerdo, ao lado da rodovia, e acabou batendo de frente. O motorista da Kombi, um senhor de 60 anos, não resistiu e acabou morrendo no local. O baiano Arivaldo Barbosa Santos trabalhava como pedreiro e era dono da chácara em que tentava entrar quando houve o acidente. Um jovem de 27 anos foi a outra vítima. Ele sofreu alguns ferimentos e foi encaminhado para o hospital. Até o momento, a polícia não tem mais informações sobre o estado de saúde dele. O Corpo de Bombeiros foi o que primeiro atendeu a ocorrência, então ele levou a vítima do veículo Bora Preto em atendimento de socorro. Mas nós não temos a identidade dessa vítima. Mas sabemos que Arivaldo Barbosa Santos, de 60 anos, ele se chocou frontalmente com esse Bora Preto porque se precipitou. Ele foi tentar entrar no setor de chácaras e floricultura aqui do Pinheiral, do Paranoá, e ele não percebeu que vinha na contramão um veículo em alta velocidade. Então foi um acidente frontal e ele morreu na hora. Foi uma vítima fatal instantânea. O nome dele é Arisvaldo, né? Mas a gente chamava ele de Baiano. Eu até comentei na hora, falei, esse carro é do Baiano, essa Kombi é dele. Aí eu vim aqui justamente para ter certeza. E diante disso, do fato, estou muito triste realmente. Aconteceu. Uma pessoa muito querida, muito legal, pessoa, um bom parceiro de serviço, uma pessoa muito assim, solícita, pronto para ajudar qualquer um. Fiquei muito triste mesmo. Nossos sentimentos aí para a família, para os amigos. Olha, no 4º dia de viagem a Portugal, o presidente Lula teve uma agenda cheia de compromissos que foram da economia à cultura. Quem tem os detalhes são os enviados especiais a Lisboa, Sérgio Uti e Sérgio Guios. Há uma plateia de empresários dos dois países e ao lado do primeiro-ministro português António Costa, o presidente Lula voltou a criticar a taxa de juros definida pelo Banco Central. A nossa taxa de juros é muito alta. É muito alta. No Brasil, a taxa Selic, que é a taxa referencial, está 13,75. Ninguém
toma dinheiro emprestado a 3,75? Ninguém. No Fórum Empresarial Brasil-Portugal, em Matosinhos, perto da cidade do Porto, Lula também defendeu a política do governo de não privatizar empresas estatais. Logo depois, seguiu com o chefe de governo português de volta para Lisboa no KC-390, um avião cargueiro produzido pela Embraer e comprado pela Força Aérea Portuguesa. Os dois visitaram a fábrica de onde sairão outros aviões brasileiros. Um dos acordos assinados vai permitir a produção do Super Tucano, que será adaptado aos padrões da OTAN, a aliança militar entre norte-americanos e europeus da qual Portugal faz parte. O restante do dia foi dedicado à cultura, em cerimônia no local onde nasceu e morreu Dom Pedro I. À tarde, o compromisso foi aqui no Palácio de Queluz, onde o presidente participou da entrega do prêmio Camões a Chico Buarque de Holanda. Esse prêmio foi concedido em 2019, mas só foi entregue agora. Foi um momento de muitas homenagens a Chico Buarque e também de muitas críticas de autoridades portuguesas e brasileiras ao governo anterior, que recusou-se a assinar a premiação. A recusa do ex-presidente Jair Bolsonaro em confirmar a premiação de literatura mais importante da língua portuguesa acabou impedindo também que os últimos 3 prêmios fossem entregues. Em seu discurso, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa falou sobre a espera para que esse momento acontecesse. Chico esperou 4 anos para o receber em mãos e nós esperamos 4 anos para lhe o entregar em mãos. Como os admiradores esperam aqueles que admiram, como os amigos esperam uns pelos outros. É uma satisfação corrigir um dos maiores absurdos cometidos contra a cultura brasileira nos últimos tempos. Chico Buarque também criticou Bolsonaro, que não visitou Portugal enquanto governou o Brasil. Foi um tempo em que o tempo parecia andar para trás. O ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do prêmio Camões. As assinaturas que validaram o prêmio de Chico Buarque foram de Lula e Marcelo Rebelo de Sousa. A apresentação do pianista português Mário Lajinha. Olha, procurada pela SBT Brasil, a assessoria do ex-presidente Jair Bolsonaro não comentou as críticas feitas por Chico Buarque. E o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo Lula esteja discutindo a extinção do Gabinete de Segurança Institucional, responsável pela segurança do Palácio do Planalto. Padilha também avalia que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito para apurar os atos de 8 de janeiro não vai atrapalhar a tramitação de pautas prioritárias para o governo no Congresso. O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu com o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, para decidir a estratégia governista caso a CPMI dos atos golpistas seja instalada. O governo quer parlamentares da base em postos-chave para repetir o protagonismo que nomes como Randolfo Rodrigues, Omar Aziz e Renan Calheiros tiveram na CPI da pandemia. Tem vários líderes, tanto na Câmara quanto no Senado, que estão se dispondo a ir para essa CPMI caso ela seja instalada. E vão ter um papel muito importante, porque são pessoas experientes que estão indo lá para botar uma pá de cal nessa teoria terraplanista. Em entrevista ao SBT, Padilha assegurou que a comissão de inquérito não vai atrapalhar a tramitação de pautas prioritárias para o Planalto. Instalar ou não a CPMI não atrapalha aquilo que é prioritário para o governo, que é a votação da pauta econômica e da recriação dos programas sociais, junto com o chamado arcabouço fiscal, que dá segurança para a economia, e nós vamos estar focados nisso. Padilha também disse que todos os militares ou civis identificados nas imagens divulgadas na íntegra pelo Gabinete de Segurança Institucional durante a invasão no Planalto em 8 de janeiro serão punidos. As imagens mostram, por exemplo, agentes militares trabalhando como verdadeiros garçons de terroristas. Foram guias turísticos dos terroristas ali. As pessoas têm que ser punidas, responsabilizadas e punidas em defesa da nossa democracia. Ministros palacianos seguem discutindo o futuro do Gabinete de Segurança Institucional depois da demissão do general Gonçalves Dias. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, defendia desde a transição o fim do órgão e a criação de uma nova estrutura. Apesar disso, o ministro Alexandre Padilha descartou nesta segunda-feira a extinção do GSI e disse que o presidente Lula definirá na volta ao Brasil
como ficará a estrutura. O general Marcos Amaro, que foi responsável pela segurança da ex-presidente Dilma, é um dos cotados para assumir o GSI. Me conta uma coisa, você assistiu ao É Sábado especial desse fim de semana? Foi uma homenagem ao aniversário de Brasília, né? Um programa em que destacamos heróis da nossa cidade que se desdobram para fazer o bem. Então, cada história é mais inspiradora do que a outra e você vai poder ver mais uma delas agora. O destaque de hoje é um médico, um super pediatra que teve a inspiração de montar um consultório móvel. Tudo bancado por ele mesmo, viu? Ele atende as crianças de famílias de baixa renda que, na maioria das vezes, não conseguem atendimento na rede pública de saúde. Veja só a reportagem. Lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. Super-herói. Aquele dotado de habilidades extraordinárias que combate o mal e protege quem precisa. Símbolo de força, de coragem, de justiça. Símbolo de esperança. A luz que aparece nos momentos mais sombrios. Vai além dos quadrinhos ou dos desenhos animados. A figura do super-herói é política. Aquele cara de capa é o retrato de uma sociedade desigual, da cidade violenta, da aplicação da lei. É a representação imaginária de um desejo que todos nós temos: viver em um mundo melhor. Quando eu era pequeno, sempre via, né, os desenhos, os filmes e assim me espelhava muito, né? Principalmente nas histórias de herói, na questão da superação, de poder ajudar o próximo. E isso para mim sempre foi muito forte. O Ricardo cresceu assistindo a esses superpoderosos na TV. E me diz, que criança nunca olhou para o Superman e quis, ela mesma, salvar o dia? O Ricardo quis demais. E foi só depois de adulto que percebeu, para ser um herói de verdade, ele não precisaria de superpoderes. A maioria dos super-heróis preferem não revelar a verdadeira identidade. Mas hoje nós estamos autorizados. O Ricardo já está pronto e a missão do dia é fazer o bem. Ricardo Fonseca, médico pediatra. Além do jaleco branco, ele passou a usar também uma capa vermelha. É que ali, no meio de tanto trabalho, o doutor descobriu uma habilidade especial: a vontade de ajudar as crianças, que nem sempre têm acesso à saúde. O poder de usar os privilégios que recebeu para fazer a diferença na vida de quem mais precisa. Foi assim, aliás, que nasceu o seu alter ego, o super pediatra. Eu acho que o meu superpoder é ter esse olhar humanizado, né, para as crianças e querer que elas se expressem o seu máximo potencial. Brasília é muitas cidades dentro de uma só. Um quadradinho tão pequeno e tão cheio de vilões. A pobreza, a fome, o acesso desigual, a violência, a falta de investimento na educação. Como médico, o Ricardo já viu de um tudo. Descobriu, na prática, que o maior ato de heroísmo, às vezes, é só uma decisão: fazer a sua parte. Com o apoio da esposa, a médica Sara Aniele, o doutor criou um consultório móvel. É assim que há quase 2 anos ele atende as comunidades do Distrito Federal e entorno. Até hoje, mais de 500 crianças receberam atendimento. Eu acho que a presença ali, né, desse atendimento humanizado, vestido de super-herói, não deixa de representar ali uma esperança, né? Então acho que muitas pessoas estão carentes ali, principalmente de esperança, de um futuro melhor, de uma vida melhor. Por isso a escolha do Superman. Para alguns, ele foi o grande pioneiro. Em 1938, como uma resposta ao crime e à injustiça da época, o super-homem se tornou uma inspiração para as pessoas. Em 2003, uma história em quadrinhos deu até um significado para esse S no peito do herói, um símbolo kryptoniano que significa esperança.
É uma realização muito grande quando a gente termina uma ação social, vê ali todas as crianças atendidas, as crianças medicadas e algumas encaminhadas para cirurgia quando necessário. Então, realmente isso não tem preço, né? Eu falo que é muito gratificante, não tem nada que pague essa sensação de poder ajudar e fazer a diferença na vida do próximo. Doutor, fazer o bem vicia. Mais do que isso, contagia. Quando o consultório móvel entra em ação, o Ricardo não vai sozinho. Médicos, enfermeiros, estudantes da saúde também participam da ação e sempre de forma voluntária. É a Liga da Justiça, chegando aos lugares que mais precisam dela. Eu acho que a gente consegue suprir uma necessidade, né, das pessoas aqui e a necessidade de ter uma consulta, né? Às vezes eles tentaram a consulta durante a semana, foram ao pronto-socorro, no próprio posto de saúde e não conseguiram devido à alta demanda que a gente tem mesmo, né? Então, o principal seria isso, poder ajudar aqui, né, a suprir essa necessidade que é de ter uma consulta. O carinho é tanto que alguns pacientes até esquecem da dor. E o que você estava sentindo? Tava sentindo alegria. Alegria? Meu Deus do céu, que coisa boa! E fica fácil de entender o porquê dessa alegria. As crianças chegam ao consultório do super pediatra, passam rapidinho pela triagem e são avaliadas com todo o cuidado. Saem da consulta já com os remédios para a recuperação. Já me deu a medicação para me levar para casa, já o que ela vai precisar. Já a pomadinha por dente que vai nascer, né? Graças a Deus foi muito perfeito, eu gostei. Todos os pais hoje em dia vão nos postos, nos hospitais, não tem atendimento. E esse atendimento aqui foi super especial, muito especial, gostei muito. Uma brincadeira de criança que virou missão de gente grande. Um projeto que enche de orgulho o coração desse médico, que saiu de Rio Verde, em Goiás, para ganhar a vida em Brasília. A capital, hoje, é a casa dele. E se o Batman protege Gotham, se o Superman luta por Metrópolis e o Flash mantém Central City em ordem, é aqui, na capital da esperança, que o nosso super pediatra constrói um mundo melhor. Eu acho que todo super-herói é isso, né? Ele vem numa situação difícil ali para poder ajudar, para poder contribuir e fazer realmente a diferença ali em alguma situação ali extrema de vulnerabilidade. Se perguntarem se foi um meteoro, um acidente ou uma explosão que o fez vestir a capa e colocar esse superpoder a serviço da comunidade, que nada, foi Deus. Eu tive uma atitude um pouco ousada. Eu falei, Deus, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque o Senhor já me ajudou muito, então eu queria te ajudar. E foi aí que nasceu o projeto. Ele me deu essa luz de poder construir o consultório móvel e realmente levar esse atendimento aí para a população. Que incrível, hein? Por mais super-heróis assim como o Dr. Ricardo, parabéns, viu? Quanta doação, quanto carinho. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, eu já volto, você me espera? E vocês lembram de um vazamento de óleo diesel que ficou acumulado na pista, chegou inclusive a entupir as galerias de águas pluviais? Foi lá na Estrutural, a gente chegou a mostrar aqui, pois a polícia descobriu que era um depósito clandestino de combustível e prendeu um homem que estaria envolvido nesse esquema. Vamos conversar com o Márcio Fontinelli. Márcio, boa tarde para você de novo. Um perigo isso daí, né? Porque armazenava de uma forma totalmente irregular. Além de tóxico, também tinha a questão do risco de explosão, né, Vivi? Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso começou em março, ou seja, mês passado, quando o Corpo de Bombeiros recebeu a notícia de um vazamento de óleo na Estrutural. E aí eles foram verificar o que estava acontecendo e também fazer toda a proteção do local. Seguiram um rastro e descobriram que tinha um homem de 54 anos que fazia da casa dele um posto de combustível clandestino. Para você ter uma ideia, ele armazenava mais de 200 litros de combustível e também tinha galões, tinham vários tipos de artefatos ali com relação a essa questão desse combustível. E aí a polícia começou a investigar, o homem foi preso, com ele foi encontrado também uma arma, um calibre 38. A gente vai ouvir agora
o que diz a delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia, Bruna Eiras, que acompanhou o caso, investigou o caso. A 8ª Delegacia de Polícia prendeu um homem de 54 anos por uma espécie de poço clandestino de combustível em sua residência. O homem armazenava mais de 4.000 litros de óleo diesel do tipo S500, substância altamente nociva à saúde humana em razão do seu teor de enxofre. Além disso, o homem contava com estrutura própria para abastecimento de veículos. No interior da sua residência foram localizadas 9 munições, além de um revólver calibre 38. Durante as investigações, averiguamos que a substância oleosa que o homem armazenava em sua residência escoou para áreas adjacentes, vindo a atingir uma parte de águas pluviais. Por isso, o homem também responderá por crime ambiental. O homem está preso à disposição da Justiça e, se condenado, pode pegar uma pena de até 12 anos de prisão. E a Polícia Militar do Distrito Federal, em apoio à PM de Goiás, prendeu um trio de peruanos que vinha cometendo vários furtos, principalmente em Goiânia. A repórter Tayane Melo tem os detalhes desse caso. Tayane, os 3 peruanos estavam, inclusive, em situação irregular aqui no Brasil, né? Exatamente, Vivi. Eles ainda estavam errados porque estavam aqui no Brasil de forma irregular, né? Além da série de furtos, eles ainda estavam em situação irregular. Esses suspeitos são peruanos com idades de 37, 55 e 56 anos. Eles estavam furtando várias pessoas em Goiânia e foram presos depois de uma abordagem do grupo tático motociclístico da PMDF. Essa prisão aconteceu por volta das 11h30 da manhã desta quinta-feira, né, o último dia 20, na DF-003, lá na Épia. E o grupo tático recebeu informações, né, do Centro de Inteligência da PM do DF e também de Goiás sobre esse veículo e sobre os suspeitos, né, que estavam dentro desse veículo. Então, eles foram fazer a abordagem lá na Épia, Vivi. Eu vou pedir para a nossa equipe agora colocar as imagens das câmeras de segurança que a gente tem de um restaurante, né, lá de Goiânia, que os suspeitos estavam agindo. Nas imagens, né, que a gente pode ver aí, é possível ver um dos suspeitos entrando no restaurante de um hotel e em um momento ele troca a mochila deixada por um cliente em uma mesa, né, quando ele foi pegar comida no buffet, e esse suspeito se aproveitou dessa situação para fazer uma troca de mochilas ali. E logo em seguida dessa ação, ele fugiu do local rapidamente. A gente está aqui agora com o Major Brook, que vai dar mais detalhes para a gente sobre essa prisão, sobre essa abordagem, sobre o grupo agia, né, Vivi, em Goiânia, né? Boa tarde, Major. Seja bem-vindo ao SBT Brasília. Como que esse grupo agia? De que forma eles atuavam, né, cometendo esses crimes lá em Goiânia? Boa tarde a todos. Então esse grupo ele agia lá em Goiânia, eles tinham um modus operandi próprio, eles agiam em grupo, né, são os 3 indivíduos, tanto é que foram indiciados por organização criminosa. E no caso lá em Goiânia, o que eles faziam? Se vestiam bem, iam para locais de certa movimentação e se faziam valer da distração das vítimas para poder furtar objetos diversos. E logo que praticavam furto, eles saíam do estabelecimento. Então essa troca de informações entre a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Militar do Distrito Federal acabou beneficiando aí a sociedade, retirando esses 3 criminosos, que inclusive são peruanos. Eles estão fora de situação regular aqui no país, então vão dar contas de imigração do Brasil. E na abordagem foram encontrados vários objetos, dentre eles celulares, relógios desses smartwatch, também bolsas, diversas coisas. Eles furtavam qualquer coisa. Mas já a gente lembra também a importância dessa troca, né, das polícias entre os estados, de segurança, né? Como que é importante, agora a gente está com um caso claro, se não fosse essa ação conjunta, não teria conseguido efetuar essa prisão desse grupo, né? Exato, com a informação ela sendo repassada às co-irmãs entre a Polícia Militar de Goiás e a Polícia Militar do Distrito Federal, a gente logrou êxito e conseguiu esses 3 ali ser indiciados pela apropriação indébita do veículo. O veículo ele tinha sido alugado e o indivíduo não devolveu.
o veículo para a locadora. Então ele vai responder pela apropriação indébita, vai responder também ali pelo furto qualificado, pelos furtos qualificados e também pela associação criminosa por conta dos 3 indivíduos. E eles foram conduzidos para onde, Major? Eles foram conduzidos para a 21ª Delegacia e lá eles foram autuados. Muito obrigada, Major, pelas informações. É isso, Vivi. A gente lembra também que quem encontrar alguma atividade suspeita, alguma atividade criminosa, pode e deve ligar, né, para o 190 para fazer a denúncia, para esses crimes pararem de acontecer, né, Vivi? Volto com você. Nossa, eu achei importante demais esse caso aí, porque ele mostra na imagem exatamente o que pode acontecer, não só ali no restaurante, né? Ali a gente serve muito de alerta. Você vê que a pessoa chega para almoçar, coloca ali a mochila na cadeira, achando que está seguro e vai lá servir o almoço. Quer dizer, isso aí serve para a pessoa pensar que não dá para deixar mochila, bolsa, celular, pensando que está num lugar seguro. Gente, a gente já mostrou uma reportagem aqui de uma quadrilha, né, que estava furtando também bolsas dentro de uma igreja. A pessoa às vezes coloca ali no banco a bolsa e, claro, imagina que está num lugar ali, né, um lugar sagrado, enfim, um lugar que é seguro. E aí fica de frente ali para o padre, de repente atrás está a bolsa, muitas vezes nem percebe que uma pessoa pode passar e levar. E isso às vezes acontece também em outros lugares, não só em restaurante, em shopping também, isso aí é muito perigoso. Então atenção aos seus pertences, qualquer coisa, mochila, bolsa, celular, leva com você, depois você vai ali, não adianta garantir o lugar, mas depois ficar sem a mochila, né? Então serve seu almoço com a sua mochila, depois vai procurar um lugar ali para você almoçar. Olha, se você costuma passar pelo eixo monumental, ali perto da rodoviária do Plano Piloto, do Teatro Nacional, percebeu que o local está super movimentado. O que está acontecendo? É que cerca de 6.000 indígenas estão reunidos em Brasília para o acampamento Terra Livre, que é considerado o maior encontro de etnias do Brasil. Os grupos cobram a demarcação de terras e pedem também o fim da violência. Os participantes do encontro começaram a chegar à esplanada dos ministérios neste domingo. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou o pedido pela demarcação de terras em sessão do Congresso Nacional. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil destaca que mais de 200 áreas aguardam a demarcação da FUNAI. A presença indígena, que é garantia de água limpa, de biodiversidade protegida, de alimentação sem veneno. Os indígenas querem o fim do marco temporal, que considera a data de promulgação da Constituição de 88 como limite para a demarcação de terras indígenas. O julgamento estava suspenso desde setembro do ano passado, após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, pedir mais tempo para analisar o caso. Mas já tem data marcada para retomar a discussão, 7 de junho. Sem a demarcação dos nossos territórios, muitos e muitos de nossos povos ainda vão morrer, estão morrendo. Nesta segunda-feira, os indígenas também marcharam pela esplanada e fizeram um ato em frente ao Congresso Nacional contra projetos de lei anti-indígenas. Entre eles, o PL 191, que permite a mineração em territórios indígenas, e o chamado PL da grilagem, que regulariza a ocupação indevida de terras públicas. Mostrar para o Congresso Nacional a nossa força, a primeira marcha de abertura do acampamento Terra Livre, contra esses PL da morte, contra essas medidas anti-indígenas que tramitam no Congresso, na Câmara e no Senado. O encontro ainda decretou emergência climática e pediu o fim da violência contra os indígenas. E olha, o depoimento de Anderson Torres à Polícia Federal não ocorreu nessa segunda-feira, foi adiado. Foi a defesa do ex-ministro que pediu adiamento. Segundo os advogados, Torres teve uma piora no quadro emocional e por isso não iria conseguir prestar depoimento. Torres vai ser ouvido para esclarecer a atuação da Polícia Rodoviária Federal nas eleições presidenciais de 2022. A PF suspeita que Torres teria viajado à Bahia na véspera do segundo turno para pressionar as forças policiais a impedir que ônibus com eleitores contrários a Bolsonaro chegassem a locais de votação. Agora um caso revoltante, viu? A polícia prendeu um homem de 40 anos que estava estuprando a sobrinha de apenas 12 anos de idade. A gente sempre dá um alerta aqui para vocês, né? Que um abusador é, na maioria das vezes, uma pessoa conhecida da família. Nesse caso, ele era da própria família, ou seja, os pais
tem que estar sempre muito atentos ali a essa relação, né, dos filhos com qualquer pessoa, com quem que eles estão convivendo. Imagina, óbvio que não ia pensar, né, que um tio poderia fazer isso, mas é importante, inclusive, alertar a criança sobre os cuidados com o corpo para saber o que tá legal, o que pode e o que não pode, né, o que está passando ali dos limites. Vamos conversar agora com o Márcio Fontinelli. Márcio, olha só, conta pra gente aí como é que a polícia conseguiu identificar e saber que isso estava acontecendo com essa adolescente. Vivi, esse caso acontecia há 3 anos, ou seja, ele começou a estuprar a sobrinha quando ela tinha 9 anos de idade. E aí, além de estuprar a sobrinha, ele ainda assediava a nora dele. A família começou a perceber o caso da menina, o comportamento dela que estava sendo alterado. A nora também já sentia ali que ele era uma pessoa esquisita, para falar de um modo mais assim, né? E ele começou mas ele não se inibia com relação a isso, até que a sobrinha acabou revelando. Para você ter uma ideia, além dele estuprar a sobrinha de 12 anos, ele até a mordia. E ela não tinha coragem de contar antes, porque ele ameaçava de matar toda a família, ele ameaçava de matar os pais dela. Então a criança ficava naquela situação complicada. E ele também acabava passando a mão na nora. Mas enfim, elas conseguiram criar coragem para fazer essa denúncia, entregaram esse caso à Polícia Civil e a Polícia Civil conseguiu prendê-lo. Ele está agora na carceragem da DPE, vai ser encaminhado para Papuda e vai responder pelo crime de estupro, Vivi. Muitas vezes é difícil, né? Inclusive, a pessoa ter coragem de contar que alguém da própria família está fazendo isso. Quer dizer, ter atenção também a esses sinais que muitas vezes a criança, ela demonstra que algo está errado, né? Muda um pouquinho o comportamento para poder ficar de olho e conseguir entender numa conversa ali, estando perto da criança, para saber o que está de errado ali. Obrigada, viu, Márcio? E olha, agora, olha que perigo, gente. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na BR-060, perto ali do Recanto das Emas, um carro que teve o teto retirado para se tornar um modelo conversível. Quem vai explicar essa história pra gente é a Tayane Melo. Você tá vendo aí já nas imagens, né? Tayane, olha que perigo isso, hein? Tanto para quem tá dirigindo ali, para quem tá ali por perto. Exatamente, Vivi, um perigo. Só de olhar as imagens a gente já vê que não tinha nenhuma condição desse veículo estar trafegando, ainda mais uma BR que movimentada, né? No fim de semana, que isso foi no domingo, no fim de semana de muito movimento nas estradas. Então essa galera estava tentando transformar um Fiat Palio em um veículo conversível. Veja só se pode uma coisa dessas, né? Mas eles se deram mal, esse pessoal se deu mal. A Polícia Rodoviária Federal flagrou, né, esse carro, esse falso conversível, andando ali na BR-060 por volta das 3 horas da tarde, né, na altura do KM-13. Tinham 4 pessoas dentro do veículo. Uma dessas pessoas estava com o celular roubado e também estava com maconha, né, estava com drogas dentro do veículo. A Operação Tiradentes, a gente lembra aqui, Vivi, que começou na sexta-feira, né? Eu estava ao vivo lá na BR-060, a gente estava mostrando toda a Operação Tiradentes, que busca justamente verificar esses veículos, né? Fiscalizar esses veículos que estão nas BRs, nas estradas, principalmente as vias que tem muito movimento. Então, essa operação flagrou, né, esse veículo aí nessas condições que a gente está vendo nas imagens, circulando pela BR-060. Quem está aqui com a gente é o agente da Polícia Rodoviária Federal, Jonathan Nicolau. Ele vai explicar pra gente como que foi essa apreensão, né, Jonathan? Em pleno domingo lá, o pessoal voltando do feriado, e aí essa galera resolveu fazer essa gracinha aí na estrada, mas eles se deram mal, né? Eles foram autuados pelo quê? Como é que foi essa apreensão? Bom, nós estávamos realizando uma fiscalização lá no KM-13 da BR-060 por conta do feriado, né, que ocorre o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal nas estradas, até por conta do aumento da quantidade de veículos que transitam na rodovia. Quando esse veículo passou na nossa blitz lá, e nós visualizamos o veículo com todos os tipos de características alteradas, tais como ele estava sem placa, todos os ocupantes do veículo, que no caso eram 4, estavam sem fazer uso do cinto de segurança, e o que mais chamou a atenção é que ele era um Palio conversível.
Com relação às multas, ele foi atuado pelo artigo 230, que é a alteração das características do veículo, né? Que é uma multa grave. Além do mais, o condutor dele dirigia o veículo sem possuir a CNH. E vamos lembrar para o pessoal que está assistindo quais são as consequências, né, da pessoa circular, de colocar um veículo nessas condições na rua. As consequências tanto para os motoristas, né, para quem está se colocando em risco, né, levando, transportando outras pessoas também, quanto para os outros motoristas que não tem nada a ver com a situação. Sim, exatamente. Um veículo, quando ele sai para venda, antes de sair para venda, ele é avaliado, passado por testes das características. O condutor, ao alterar as características desse veículo, ele pode estar colocando em risco a própria segurança e a dos demais usuários das rodovias federais. E depois desse flagrante do carro, ele pode ser recuperado? Quais são os procedimentos depois de efetuar essa apreensão aí? Bom, no caso do veículo, do Palio, ele teve ao torno de 17 multas. Para ele recuperar o veículo, ele tem inicialmente pagar as multas e tem que arrumar as características alteradas dele. Possivelmente é feita uma liberação condicionada, onde ele vai e tenta regularizar a situação do veículo. Muito obrigada, Jonathan. Vivi, é isso então. Mais uma ação aí da Polícia Rodoviária Federal nesse feriado, né, com a Operação Tiradentes, flagrando essa imagem, né, que a gente nunca esperava ver, né, o cara tentando transformar um Palio em um conversível. Volto com você. Não, e a situação só foi piorando, né, Tayane? Você foi contando ali, o carro todo adulterado, ninguém com cinto de segurança, um motorista sem habilitação e todo mundo andando ali achando que nada ia acontecer, né? Bom, graças a Deus que não aconteceu nenhum acidente, que eles foram pegos antes, né? Para poder realmente responder por isso daí. Obrigada pelas informações, viu? E foram suspensas as buscas pela estudante desaparecida em Planaltina, Regiane da Silva Oliveira, de 21 anos de idade. Ela sumiu no início da semana passada, depois de sair da escola. A gente vem acompanhando esse caso. E aí, desde que as buscas pela jovem começaram, vários objetos que pertencem à Regiane foram encontrados em algumas áreas de mata da região. A Kátia Gomes está acompanhando esse caso. Explica pra gente, Kátia, então, por que foram suspensas essas buscas? Como é que a família reagiu a essa notícia? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, o Corpo de Bombeiros começou as buscas pela Regiane da Silva, de 21 anos, na terça-feira, né? Ela teria ali desaparecido na segunda-feira, depois que voltava da escola. Então, desde terça-feira, os bombeiros estavam fazendo essas buscas, né? Fizeram uma grande busca ali, inclusive com cães farejadores, e tiveram sucesso. Encontraram a bicicleta dela, né, que ela utilizava, encontraram também a calça dela, uma pulseira que pertenceria ali à Regiane e até uma mecha de cabelo vermelha, né, que é compatível também com a Regiane, além de uma peça íntima que a polícia ainda não tem certeza se é ou não da Regiane. Mas como os bombeiros não conseguiram novas pistas, né, não estava ali mais resolvendo ficar ali porque uma grande área já foi verificada, os bombeiros decidiram parar com essas buscas por enquanto, até que a Polícia Civil tenha novas informações ali, novas pistas. Então, assim que a Polícia Civil tiver novas pistas do paradeiro da Regiane, o Corpo de Bombeiros vai voltar a fazer essas buscas, né? Enquanto isso, a família continua procurando, porque eles recebem todos os dias muitas informações, né? Seja do paradeiro dela ou do paradeiro do suspeito. Porque na sexta-feira da semana passada, a polícia divulgou imagens de um homem que seria o suspeito pelo desaparecimento da Regiane. Esse homem, inclusive, já tem passagens por estupro. Ele não foi preso, a polícia não conseguiu ainda localizá-lo, só que localizou a pessoa que estava com a bicicleta da Regiane, né? Então, a bicicleta da Regiane, ela foi vendida para uma pessoa. Esse homem que afirma ter comprado essa bicicleta, ele acabou sendo preso. Então, diante, né, de todas essas informações, agora a família está aí à procura, inclusive neste momento, o irmão dela com outros familiares estão procurando a Regiane. Eu vou conversar aqui agora com o Jorismar da Silva, que é o primo dela, né? Jorismar, os bombeiros agora eles suspenderam as buscas, mas claro, vocês entendem, né? Porque eles conseguiram muitas pistas e nesse momento, infelizmente, eles não conseguem encontrar mais nada ali, porque uma grande área já foi, né, procurada ali, eles já fizeram uma busca em uma grande área. Sim.
Os bombeiros aí então encerraram a busca deles porque eles já cobriram uma grande área onde foi ali solicitado pela Polícia Civil. Então aí encontraram ali no dia ali, encontraram a prima deles que encontrou a pulseira, encontrou também ali o tufo de cabelo e encontrou ali uma peça íntima. Aí nas buscas dos bombeiros eles encontraram então a calça dela e a tia dela confirmou que era a calça que ela estava usando naquele dia. Quando foi na sexta-feira, veio uma denúncia sobre que tinha alguém com a bicicleta dela. Então os primos desceram então e encontraram esse rapaz com a bicicleta, aonde acionou a polícia veio e levou ele então preso ali. Ou seja, né, a família está sendo de grande importância nessas investigações, porque foi a própria família que encontrou grande parte ali dos objetos da Regiane, inclusive a bicicleta. Sim, a família não para de buscar. A família tem a esperança ainda de encontrar ela viva, porque é todos os dias, é mais de 30 homens saindo nas matas, saindo nas margens do rio, procurando aí um destino dela. Aonde nós recebemos a informação, vamos lá, com toda a família, os tios, primos, tias, tudo entrando no meio do mato, no meio da lama, procurando encontrar aí algum vestígio que possa levar até Regina. E você tinha falado, né, que a esperança ainda, né, não morreu, porque vocês acreditam que se ela não tivesse viva, possivelmente já teriam encontrado o corpo que vocês ainda não encontraram. Sim, nós cremos que em nome de Jesus Cristo nós vamos encontrar ela ainda viva. No local, se fosse para nós encontrar ela desfalecida, no local os bombeiros já tinham encontrado. Então veio cães farejadores, tanto de cadáver como de pessoas, e não encontrou no local. Aonde ali é uma área muito ampla, mas eles vasculharam ali tudo. E a família, então, procura desesperadamente por a Regiane. Nós procuramos em todos os locais, os tios estão vasculhando, estão indo aí em barracos, em locais aí que não é habitável, tentando encontrar algum vestígio. Então, assim, tem muitas pessoas que estão ligando e dando informação e a gente vai atrás. Mas eu peço aí a todos que não liguem para passar trote, porque a família já está desesperada. Precisamos que a população aqui do Arapuanga e do bairro Nossa Senhora de Fátima preste atenção bem nas imagens aí para que possa encontrar aí a Regiane, porque eu tenho quase a certeza que ela pode estar em cativeiros. Então, se ouvir o barulho, se ouvir algum choro, algum pedido de socorro, liga para a Polícia Civil, liga aí para a família, que nós vamos aí verificar esses locais. Eu vou conversar aqui com ela. Ela se chama Dulcineia da Silva. Dulcineia, você como mãe está desesperada, né? Desesperada. Desde o dia que me avisaram que ela tinha sumido, estou desesperada. Espero encontrar minha filha viva. Se não for viva, pelo menos que apareça. Você em momento nenhum, você pensa que ela possa ter morrido, né? Você não, acredita que ela está viva? Ela está viva e eu quero ela, para me levar ela de volta para casa. Porque ela nunca deveria ter saído. A senhora vira só um pouquinho aqui para cá? Obrigada. É tão difícil falar sobre isso, né? Você me contou que a sua filha saiu da Bahia, você não queria que ela viesse para cá, mas tem 6 meses que ela decidiu mudar para cá. Sim. O que a senhora falou para ela na época? Falei que se aqui fosse bom, a gente tinha ficado aqui, estava aqui. Lá, por mais que a gente passa dificuldade, a gente sobrevive. E por que você não queria que ela viesse para Brasília? Porque aqui é muito perigoso, que é cheio de risco. E eu estou sentindo muita falta dela. Tinha medo do perigo e da violência, justamente por isso que você não queria sua filha aqui. Exatamente. Nós duas somos muito ligadas uma à outra, muito amiga. Ela não fica sem falar comigo, em momento nenhum. É uma dor insuportável. É até difícil falar, né, Viviane? Eu vou até voltar com você no estúdio, porque a gente entende a dor da família. A mãe, como ela disse, ela já inclusive estava com o pressentimento de que algo ruim tinha acontecido ali com a filha dela, só que a família, claro, não perde a esperança, porque eles acreditam que se a Regiane não tivesse viva, provavelmente ela já teria sido encontrada, e como isso não aconteceu, eles ainda têm esperança de que essa pessoa, né, esse homem que cometeu esse crime bárbaro,
esteja ali com ela em algum local, em algum cativeiro. Então, por isso que a família não deixa de procurar, né? A família, claro, entende que os bombeiros suspenderam ali as buscas, porque eles já procuraram em uma grande área, mas eles querem, sim, mais empenho e também esforço, né? Tanto do Corpo de Bombeiros quanto também da Polícia Civil, Viviane. A gente imagina que a dor que ela está sentindo, né? A esperança de encontrar a filha. Com certeza as investigações continuam. E se você tiver qualquer pista real, verdadeira, ligue para 197. Você pode passar essas informações e não precisa se identificar. Começa hoje a entrega de quase 6 mil novos cartões do programa Prato Cheio. A iniciativa vai beneficiar milhares de pessoas, principalmente mães de crianças de até 6 anos de idade em situação de fome e vulnerabilidade social. Os novos cartões terão crédito de R$ 250. O valor vai ser depositado em 9 parcelas mensais. Depois desse período, as famílias podem solicitar novamente o benefício em algum CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social. Quem pode receber o cartão? Famílias chefiadas por mulheres que convivem com pessoas idosas ou com deficiência. Também tem direito pessoas em situação de rua, acompanhadas por equipes da assistência social. O cartão pode ser retirado nas agências do BRB. E para saber a data e o local, o beneficiário deve acessar o site do GDF, o social.brb.com.br. E essa história em um filho que abandonou o próprio pai numa padaria lá em Lusiânia. Câmeras de segurança registraram um homem entrando, conduzindo o senhor até uma cadeira e saindo do local. O repórter Márcio Fontinelli foi até lá e agora conta melhor pra gente essa história. Márcio, só depois de 2 horas que desconfiaram que esse senhor tinha sido deixado ali na padaria e que ninguém ia voltar para buscá-lo. É isso, Vivi. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Esse caso aconteceu no domingo, por volta de 9 horas da manhã, quando esse rapaz chegou junto com um idoso que está de camisa azul e trouxe ele para dentro da padaria que fica no Jardim Gá, aqui em Lusiânia. Ele colocou o senhor sentadinho ali, conversou com ele por alguns minutos, chegou a limpar o rosto dele, mas aí depois virou as costas e foi embora. O tempo passou e os funcionários da padaria, junto com a gerente, que é a Maria, que está aqui ao meu lado, acabou percebendo que ali não se tratava de um cliente comum, que aquele idoso estava, na verdade, abandonado. E a própria Maria vai contar para a gente agora o que aconteceu naquele dia. Maria, boa tarde para você. Como é que você percebeu que aquele idoso estava abandonado e não ali aguardando atendimento? Então, por volta das 9 horas, ele foi visto entrando com esse rapaz, né? E a gente estava atendendo normal e logo depois um dos nossos funcionários percebeu que já tinha muito tempo que ele estava aqui com a gente, sozinho nessa mesa ali ao lado. E logo depois ele foi me informar. Aí eu fui nas câmeras do escritório, dei uma olhada nas filmagens e vi que realmente ele tinha sido abandonado lá. E logo em sequência, o meu chefe veio para a empresa, a gente puxou todas as imagens para ver se realmente tinha sido isso que tinha acontecido aqui com a gente mesmo, que o rapaz tinha deixado ele aqui com a gente abandonado. E qual foi a primeira providência que vocês tomaram? Você avisou seu chefe, logo depois você adotou qual providência? Logo em sequência, a gente ligou para a polícia e para o Corpo de Bombeiro. E a gente teve retorno dos dois lados, né? E o bombeiro veio e o pessoal da polícia também vieram. E a gente foi com eles pro CRAS, lá pro CIOP de Lusiânia, né? E lá já tinha uma equipe do CRAS esperando a gente, para poder levar o senhor para casa de recuperação. Maria, como é que estava esse senhor? Você notou que ele estava desorientado, ele falava alguma coisa, ele chegou a falar alguma coisa sobre a família? Como é que você sentiu que ele estava? Ele não conversava direito, eu ainda cheguei a perguntar o nome dele, ele não soube falar. A gente que tentou deduzir como era o nome dele. E logo depois a gente deu uma canetinha para ele, ver se ele conseguia escrever. Ele não escreveu, ele desenhou. A gente perguntou se ele queria comer, ele não falava também. Mas a gente trouxe para ele, trouxe pão, trouxe café com leite. E também demos almoço para ele, pelo fato da demora que já estava aqui com a gente, né?
E ele conseguiu comer, com dificuldade, mas conseguiu comer direitinho a comida. Maria, você até contou para mim um pouco antes da gente entrar ao vivo que você ajudou ele a comer porque ele tem um nível de deficiência a qual ele nem conseguia colocar a colher na boca, o talher na boca, né? Sim, eu acho que ele já deve ter tido um AVC, que ele tinha uma boca um pouquinho torta, né? E eu acho que por conta disso ele não conseguia se alimentar direito, mas a gente ajudou ele. A gente levou ele no banheiro também, eu e um outro funcionário da gente, um rapazinho também que trabalha com a gente há muito tempo aqui, nós dois, na verdade, fomos junto com ele no banheiro, ajudamos ele até no banheiro e trouxemos de volta para cá, aguardando o pessoal vir buscar ele aqui. E pelo que você viu do rapaz que veio deixá-lo aqui, você notou algum comportamento diferente nele? Você sentiu talvez que ele estivesse um pouco mais apreensivo, um pouco mais nervoso do que fora do comum? Então, esse detalhe eu não tenho assim como falar. Porque quando ele entrou, eu estava no caixa, fazendo atendimento, e ele já entrou já com máscara e chapéu, já de cabeça baixa, com o senhor. E ele ainda deu uma voltinha na padaria, deu uma observada, depois ele foi embora. Não tem como te dizer exatamente como seria de fato, o comportamento dele. Ele chegou a comprar alguma coisa para disfarçar, algo assim, ou ele simplesmente foi embora? Não, ele só deu uma olhada. Deu uma olhada nos pães e foi embora. Não chegou a comprar nada. E vocês identificaram o carro dele a partir das câmeras de segurança que tem aqui na padaria, né? Sim, a gente conseguiu através das câmeras da padaria. E essas que a gente mandou para a polícia, que foi quando deu a localização na Santa Maria. E lá no CIOPS, como é que foi esse trabalho com a polícia? Porque vocês ajudaram, de certa forma, também, não só ajudaram o senhor a se cuidar ali, né, ter aquele primeiro cuidado, mas também ajudaram a localizar a família dele. E como é que foi lá no CIOPS, essa questão do depoimento? No CIOPS foi tranquilo. As pessoas que estavam lá receberam a gente muito bem e não teve muita dificuldade, muita burocracia. Só tivemos que se dirigir ao CIOPS de Céu Azul, já por volta de umas 17 horas da noite, da tarde, na verdade, a gente teve que ir para lá. Perfeito. O secretário chegou aqui agora há pouco, deixa eu ver, o secretário chegou? Secretário, por favor, vem aqui, a gente está ao vivo agora, direto. Maria, obrigado. Maria, fica aqui do meu lado, pode passar aqui. Dá licença, a gente vai organizando, fica aqui do meu ladinho aqui, pode? Fica aqui do meu ladinho. Secretário, boa tarde para o senhor. Boa tarde. Secretário, explica para a gente qual foi a providência adotada quando o senhor recebeu essa notícia e como é que foi o trabalho da prefeitura daí para frente. Então, quando nós recebemos a denúncia que aqui se encontrava um idoso em situação de abandono, imediatamente eu pedi ao pessoal do CREAS, que são o órgão responsável de acompanhamento especializado para este caso, a qual uma equipe se dirigiu até aqui à panificadora e ao chegar foi deparado com a situação de crime. Então, primeiro foi registrar o boletim de ocorrência e, posteriormente, foi levado esse idoso para uma casa de acolhimento do idoso, enquanto a polícia poderia buscar uma solução para o fato da pessoa que cometeu esse crime com o idoso. Secretário, o idoso estava bem cuidado, ele estava bem tratado? Qual era a condição dele quando ele chegou para... Então, o idoso ele já vinha sofrendo um quadro, parece de um AVC que ele teve, mas aparentemente estava tranquilo, em família, não estava em situação de rua. Mas assim, quando foi detectada a situação do abandono, a gente não teria uma outra solução, tem que buscar uma equipe do assistente social, uma equipe da secretaria, para que pudesse dar esse primeiro acolhimento de imediato ali, e isso foi feito, entendeu? Então, após, levamos para a casa de acolhimento. Posteriormente, uma hora depois, tivemos que retirar esse idoso da casa de acolhimento para levar para fazer o exame do IML e levar para o CIOPS do Valparaíso, Céu Azul. E ali foi posteriormente inserido na família, a sua esposa, a esposa dele recebeu ele ali, segundo a mesma informação, que não tinha conhecimento do fato. Graças a Deus, tem pessoas que fazem o bem, né? A Maria recebeu o idoso muito bem, teve ali a perspicácia de entender que aquele caso não era comum. Ela e os funcionários aqui da padaria tiveram essa sensibilidade para isso. Graças a Deus ela cuidou dele muito bem, então o idoso não teve nada, o estado de saúde dele é muito bom, né? Fisicamente falando, ele foi alimentado, então teve essa grande sorte de encontrar uma pessoa como Maria, que conseguiu dar toda a assistência para ele, e também a secretaria, que atendeu imediatamente, foi até lá, deu toda a assistência também. É aquilo que a gente fala, não é o ideal a fazer, então que isso a gente espera que não se repita, e eu volto com você.
É isso, Márcia. Parabéns mesmo por todo esse carinho, esse atendimento que foi dado aí ao senhor. E foi identificado, gente, o casal que abandonou aquele recém-nascido dentro de uma lixeira em Taguatinga no último fim de semana. O bebê foi colocado dentro de um saco plástico, infelizmente já estava morto quando foi encontrado por um morador em situação de rua. A Kátia Gomes tem mais detalhes sobre esse caso pra gente. Kátia, qual foi a explicação, se é que há, né, desse casal para ter tomado essa atitude? Oi, Viviane. Olha, a explicação desse casal é que a criança já teria nascido ali sem vida e por isso eles decidiram descartar o bebê nesse container, né? Só que, claro, a polícia não acredita nessa versão, né? Por quê? Contando toda essa história. Esse casal, inclusive, foi flagrado deixando o bebê ali no container 11h50 da manhã. Esse bebê foi encontrado por um catador de materiais recicláveis por volta de meio-dia. A polícia teve acesso às imagens das câmeras de segurança, conseguiu ali identificar a placa e descobriu que o homem, que tem 27 anos, e a mulher de 28 anos, os dois são moradores de Águas Claras. A polícia então chegou ali no prédio, conseguiu ter imagens do circuito de segurança e as imagens mostram o casal saindo do prédio com o saco preto 15 minutos antes de descartar ali, né, de deixar o bebê dentro do container. A polícia, né, questionando esse casal, descobriu ainda que eles têm esse apartamento em Águas Claras e eles têm também um outro imóvel no mesmo prédio. Só que esse imóvel está vazio, não tem móveis, não tem água, não tem luz e foi exatamente nesse imóvel que aconteceu o parto. O casal disse que a mulher não sabia que estava grávida, que ela começou a sentir fortes dores e que os dois foram para esse apartamento que está vazio e lá o parto acabou acontecendo. E que, como eu disse, essa criança já teria nascido morta. Mas uma informação que a gente tem de forma exclusiva, eu acabei de conversar com a delegada, é que ela disse que o laudo saiu agora há pouco e aponta que esse bebê nasceu com vida. Ou seja, ele morreu depois do parto. Agora, a polícia vai investigar, né, como essa criança morreu, se os dois acabaram ali de alguma forma matando esse bebê antes de descartar. A polícia também está investigando um vídeo que circula nas redes sociais do momento que o bebê foi encontrado. Ele é ali abençoado por um padre e nessa imagem ali, nessa gravação, a polícia desconfia que o casal estava ali acompanhando toda a movimentação. A polícia vai analisar as imagens para ter certeza se o casal estava, né? Mas tudo indica, segundo a polícia, que esse crime foi premeditado, né? Eu questionei a delegada, né, se eles estavam em alguma situação difícil. Ela disse que os dois colocaram ali na ocorrência como desempregados, né? Mas claro, nada justifica. Então, a investigação sobre esse caso ainda continua. Viviane, eu volto com você. Nossa, que tristeza, Kátia. Ontem você mesmo conversando com a delegada, né, trouxe aqui aquelas informações de que a família que não tem condições ou por algum motivo não quer permanecer com a criança, tem como entregar essa criança para uma adoção e que risco também que essa mulher passou ali, né, nesse parto que eles improvisaram. Quer dizer, toda uma situação aí difícil demais de compreender. Obrigada, viu, Kátia? Olha só, um homem foi preso depois de roubar um filhote de bulldog francês, um cachorrinho que estava à venda. O dono do animal colocou um anúncio de venda na internet, aí marcou de encontrar o suposto cliente para negociar e foi aí, né, quando eles se encontraram, que o ladrão pegou o animal e simplesmente fugiu. Tayane Mello, conta pra gente, olha, a gente vê de tudo, né, com golpe na internet, mas em relação a um cachorrinho, puxa vida, isso eu nunca tinha visto, viu? Exatamente, Vivi. Foi tudo pela internet, né? Essa venda foi feita pela internet. Então, a internet pode facilitar muito a vida da gente, mas todo cuidado é pouco, né? Boa tarde a você, boa tarde a todos. O que aconteceu foi o seguinte, o médico veterinário Ronald tem um canil, além do consultório veterinário, que é o que a gente está aqui agora, ele tem um canil na casa dele, em Ceilândia. E aí, ele vende os cachorrinhos, né? Ele cria bulldogs franceses e American Bullies. Ele faz a venda desses cachorros pelas redes sociais, pela internet. E aí o que aconteceu? Um suposto comprador, né, um criminoso, viu um dos anúncios na plataforma da OLX dessa cachorrinha que o Dentinho tá mostrando pra gente, o nosso cinegrafista tá mostrando pra gente agora. Ela é uma bulldog, né, francês, de
apenas 35 dias. Ele viu a cachorrinha na internet, se interessou, começou a fazer o contato com o Ronald pela OLX, né? A venda foi feita pela plataforma OLX. Logo depois ele entrou em contato pelo WhatsApp e disse, né, do interesse e tudo mais. No meio dessa negociação, na segunda-feira, né, nesta segunda-feira, ele disse que queria comprar a cachorrinha e pediu para o Ronald levar a filhote até a quadra 110 no Recanto das Emas. Por volta das 3h30 da tarde, o Ronald chegou ao local, encontrou o suspeito e aí o suspeito pediu para ver a cachorrinha no colo, né? Pediu para pegar a cachorrinha no colo. Quando ele pegou a cachorrinha no colo, ele gritou pro Ronald: "Perdeu, papai, perdeu!" E aí saiu correndo com a filhotinha. E ele estava armado. O Ronald até tentou seguir o criminoso, mas ele gritou dizendo que estava armado. Isso, a gente vai conversar daqui a pouquinho com o Ronald. Enquanto isso, a gente vai chamar a entrevista do delegado Pablo Aguiar, que ele vai contar pra gente como que a polícia fez essa busca, como que conseguiu, né, recuperar essa cachorrinha. E a gente vai assistir o vídeo dele aí agora. Agentes da SIC da 27ª DP tomaram conhecimento de um roubo de um filhote de 35 dias da raça Bulldog. Foi informada aí a vítima estava negociando com um propenso comprador da cidade do Recanto das Emas. A vítima tem um canil na Ceilândia, fizeram a transação via WhatsApp. A vítima veio até o Recanto das Emas, mais precisamente na quadra 110, para entregar o filhote e receber o pagamento. Chegando aqui, ao fazer contato aí com o propenso comprador, esse anunciou o assalto e disse: perdeu, e disse que estava armado. A vítima, assustada, saiu, comunicou o fato à 27ª DP. Os policiais saíram em campo e, através de câmeras de segurança, conseguiram identificar aonde o autor estava escondido, também na quadra 110, onde o animal foi localizado e restituído aí ao proprietário. Vivi, esse suspeito confessou o roubo e, de acordo com a polícia, ele já tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e ele estava em situação de liberdade provisória. Agora a gente vai conversar com o Ronald, a gente está aqui no consultório veterinário dele, em Taguatinga, a gente vai conversar com ele sobre como que tudo isso aconteceu, né, Ronald? Foi um susto, você estava me contando que você é acostumada a fazer vendas pela internet, que isso nunca tinha acontecido. O que você acha que aconteceu de diferente dessa vez? Né, dessa venda que você fez? Como é que foi essa situação toda? Primeiramente, eu nunca tinha feito uma venda como essa. Nós tratamos via WhatsApp, ele falou que ia pagar no Pix, tudo certo. Só que chegou lá um moço novo, eu não sou novo, e esse moço pegou e fugiu com um cachorrinho e se mandou por ruas e ruas. Eu fui seguindo ele, e aí deu certo, graças a Deus. A polícia ajudou muito bem a minha parte. Durante a negociação no WhatsApp, você notou um comportamento estranho ou ele estava totalmente normal e nada te deixou, assim, receoso com essa venda? O único receio que eu não sou de levar cachorro para cliente. O cliente tem que vir comigo. Mas dessa vez eu achei tão bom a conversa, o cara bem convincente, só que deu errado. Como foi, né, quando você soube que a cachorrinha tinha sido encontrada? Você foi à 27ª DP, né, fazer o registro. Você estava comentando até comigo que os policiais te ajudaram bastante, eles agiram rapidamente, até para não dar tempo de destratar essa coisa linda que está aqui com a gente, né, ao vivo. Não, é o seguinte, eu consegui seguir o assaltante, ele correu, mas eu consegui seguir ele, fui seguindo. Achei que ele tinha entrado numa casa, mas ele não tinha entrado nessa casa. Mas nessa casa que eu achei que ele tinha entrado, tinha câmeras. Aí as câmeras da casa acharam o suspeito e, graças a Deus, deu tudo certo. Vivi, a gente está reparando aqui que ela gostou do nosso microfone aqui. Ela gostando do nosso microfone. Ronald, continuando, quanto que custa um animal dessa raça? A gente sabe que não é uma raça barata, né? É uma raça cara. Quanto que custa mais ou menos um filhotinho desse? Fêmeas de 3 mil para cima, machos de 2 mil para cima. Esses são os valores dos filhotes. Essa fêmea, ele negociou comigo para não pagar por 3 mil. E quanto tempo que ela ficou com esse criminoso? Qual o intervalo de tempo, assim? Entre 1 hora e 2, e aí o pessoal da 27ª foi rápido e deu tudo certo.
E agora você vai continuar fazendo essas vendas online? Você está com receio? Vai vender só presencial? Como é que está o seu pensamento agora com relação à venda? Normalmente online, vendo online, pelo LX, pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Só que eu não entrego o cachorro para ninguém. A pessoa tem que vir buscar aqui comigo. Aprendi. É isso, aprendeu, né? Que bom que deu tudo certo, recuperou aí, então, esse filhotinho, que coisa fofa, hein? E toda negociação pela internet tem que ter ali uma atenção redobrada, viu? O assunto agora é vacinação e uma das ferramentas para conscientizar a população, principalmente as crianças, para a importância de se vacinar, é uma figura muito conhecida de todo mundo, que é o Zé Gotinha. Sabia que já tem 34 anos que ele foi criado? Uma ideia que deu tão certo e que faz toda a diferença para as campanhas de imunização. Ele bomba nas redes sociais. O que não falta é meme com a imagem do Zé Gotinha. Aqui ele aparece com cara de doente porque não tomou vacina. Na outra foto, o Zé ameaça matar a poliomielite. O símbolo da vacinação já foi comparado com um boneco da Michelin e até com o mascote da Copa. E você lembra do Zé Gotinha bombado? Ele fez muito sucesso na internet. Apesar das brincadeiras, o boneco tem um papel importantíssimo. Ele ajuda a conscientizar a população sobre a importância da vacinação. Muita gente não sabe, mas o Zé Gotinha foi criado em 1988 pelo publicitário Darlan Rosa, como símbolo para erradicar a poliomielite. As crianças tinham medo da vacina, sabe? Então, eu pensei em criar um processo, sabe? Criar um personagem que aí faria uma ponte entre a criança e a vacinação, entendeu? Imagina bem, essas crianças, daí a 15 anos, já estariam vacinando seus próprios filhos. 15 anos, já estariam com 20, né? Então, essa foi a ideia que eu tive, né? Aí eu criei a forma humana do Zé Gotinha, que é essa que prevaleceu no Ministério da Saúde. O Zé Gotinha tem mãozinha, pezinho, né? A ideia deu tão certo que hoje, 34 anos depois, ele ainda é sucesso por onde passa. Olha a felicidade da criança quando vê o boneco. Ei, você gostou do Zé Gotinha? Me fala! Sim. O que você achou dele? Legal. Tem que vacinar para não ficar doente. Muito bem! E ele vem ajudar. Vai lá. O Gael, de 7 meses, deu um show de alegria e coragem. As irmãs gêmeas dele não estavam felizes, mas garantiram que a vacina não é tão ruim quanto parece. É só uma picadinha, feito picadinha de mosquito. Eu acho excelente a figura do Zé Gotinha. Acho que tem um caráter pedagógico, né? E tira toda essa desmistifica, né? Para a criança, essa questão do medo da vacina mesmo. Eu acho muito legal. Quem está por trás dessa fantasia é Érica Bragança. Ela trabalha na Secretaria de Saúde há 20 anos e abraçou o projeto desde a pandemia. A missão voluntária não é nada fácil. Vocês estão achando que é fácil se fantasiar de Zé Gotinha? Gente, olha só. Olha como ela ficou. Está suando. Não, derretendo mesmo. Não é uma sauna gratuita. Não é fácil, mas vale a pena, né? Vale a pena todo o esforço, a dedicação. Ali fora você recebeu o amor de todo mundo, das crianças, né? Algumas ficam com medo, mas logo depois já se soltam. E tudo isso vale a pena? Vale porque é você materializar aquilo que a TV mostra, né? Então, o que está ali no Ministério da Saúde, né? Nas propagandas, a criança vê aqui, né? De forma real. E você vê que algumas ali não conhecia. E o nosso trabalho é esse, é ressuscitar o Zé e reforçar, né? Cada vez mais a imagem dele, né? Que foi criada. Não é fácil, mas é gratificante. E a figura do Zé Gotinha nunca foi tão importante quanto nesse momento em que vivemos. A procura por imunizantes tem diminuído. A vacinação da poliomielite, por exemplo, não atingiu a meta, que é de 25% do público-alvo. O país está livre da doença desde 1990, mas ela pode voltar.
A poliomielite ou paralisia infantil é uma doença causada por um vírus que pode ser prevenida pela vacina. O grande problema é que o vírus ainda está circulando em diversos países e pode ser reintroduzido aqui no Brasil. E com a baixa cobertura vacinal pode causar diversos casos da doença. Ela se manifesta como um quadro infeccioso, com febre, dor de garganta, diarreia, cansaço, mas também pode apresentar sequelas neurológicas ou mesmo evoluir para o óbito. Agora, em meio à campanha de vacinação contra a Covid-19, o personagem traz sua família como reforço. Dona Gotinha, avó, seu Gotinha, avô, o Gotinha Júnior, filho e Maria Gotinha, esposa. Família Gotinha tá na área. Hoje, o criador do Zé Gotinha se dedica a obras de arte. Foi ele, inclusive, que desenhou as esferas que ficam em frente ao Memorial JK e os casulos do CCBB. Mas, com certeza, a criação mais marcante da vida dele é o boneco em forma de gota. Ah, que legal. Zé Gotinha é importante demais, inclusive nesse momento em que o número de crianças com cartão de vacina desatualizado tem aumentado, né? Então, olha, aproveita, inclusive, porque o Ministério da Saúde decidiu ampliar a vacinação com dose de reforço bivalente contra a Covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A recomendação vale para quem já recebeu pelo menos 2 doses monovalentes, seja da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, mas é preciso manter um intervalo aí de 4 meses da última dose. Então, se você é uma dessas pessoas aí que já pode se vacinar, basta acessar o site da Secretaria de Saúde, que é o saude.df.gov.br, verificar qual posto de vacinação mais perto da sua casa e se imunizar. Por hoje é isso. Obrigada pela companhia. Te espero amanhã de novo no mesmo horário. Uma ótima tarde para você. Um beijo. Tchau, tchau.